Ele é considerado o caçador mais fraco do mundo, mas após quase morrer em um calabouço, ganha a habilidade única de evoluir, tornando-se o mais forte. Místicos portais começaram a aparecer no mundo, liberando monstros imunes a armas convencionais, o que levou os humanos a lutar contra eles. Um grupo de humanos despertou poderes especiais, tornando-se conhecidos como caçadores, classificados por suas habilidades. Kim e Park conversam, e Park revela que sua esposa está grávida, precisando de dinheiro. Eles encontram Jin-Woo, um caçador de nível baixo considerado fraco, que se feriu umas dungeons de baixo nível. Son, líder do grupo, os chama e eles se preparam para entrar em um portal. Jin-Woo, usando uma faca simples, está determinado a ter sucesso. Os caçadores coletam pedras de essência de monstros derrotados e Jin-Woo obtém sua primeira pedra, mas é atacado por um Goblin. Park e Ju-Hee o ajudam e eles derrotam o chefe do calabouço. Um grupo encontra um duplo calabouço, a Son hesita em explorar, enquanto Kim sugere desobedecer às ordens. Jin-Woo, em uma situação difícil, decide entrar no túnel. Durante um teste de habilidades de novos caçadores, uma caçadora de alto nível, Cha, se torna alvo de atenção. No calabouço, Ju-Hee tenta dissuadi-lo, mas Jin-Woo se mostra determinado. Eles encontram estátuas e um tablete antigo de pedra que revela que precisam demonstrar fé para sobreviver. Um ataque surpresa das estátuas os deixa desesperados. Jin-Woo, sempre próximo da morte, decide prestar-se diante da estátua principal, acreditando que isso salvaria. Ju-Hee e os outros o seguem, o que aparentemente apazigua a estátua. Mas a cerimônia não termina bem, com muitos caçadores sendo mortos. Jin-Woo percebe que devem ativar estátuas com instrumentos para sobreviver. E, após muitas dificuldades, ele consegue completar a segunda prova. No entanto, as tensões aumentam entre os sobreviventes. No altar, surge a necessidade de um sacrifício humano, levando a mais conflitos. Jin-Woo decide que devem se unir para ativar o altar e evitar um desastre eminente. Jin-Woo percebe que as estátuas param quando ele as olha e avisa a todos para manterem os olhos abertos, pois isso as impede de se mover. Parece funcionar, mas uma pessoa entra em pânico e foge, fazendo uma chama vermelha desaparecer. Jin-Woo desconfia que seja uma armadilha, mas outra pessoa também foge. Ele alerta sobre os pontos cegos e acredita que as chamas azuis são um cronômetro, estabelecendo que precisam sobreviver até que desapareçam. Kim, determinado a voltar para a família, corre, mas Jin-Woo percebe que não podem deter todas as estátuas. Son fala para Ju-Hee escapar com Jin-Woo, mas ela fica paralisada por falta de energia. Jin-Woo dá a ela uma pedra de essência e decide lutar até o fim. Ele acaba perdendo um braço durante a luta contra as estátuas e, em um momento de desespero, começa a chorar. Ao receber uma mensagem do sistema perguntando se quer se tornar um jogador, ele acorda em um hospital, completamente curado. O gerente da associação de caçadores informa que Son sobreviveu, mas perdeu um braço e Ju-Hee precisa de cuidados psiquiátricos. Jin-Woo se sente desapontado ao descobrir que sua pontuação de magia é muito baixa, sendo comparável à de um civil. Sua irmã Dina visita e se preocupa com ele, mas não pode ver a tela que aparece para Jin-Woo. Ele descobre que pode aceitar missões diárias, e cada vez que as completa, seu corpo se recupera completamente e ele ganha pontos de habilidade. Após realizar uma missão, ele encontra um baú de loot e recebe uma chave para acessar um calabouço instantâneo. Enquanto isso, em flashback, vemos que sua mãe sofre de uma doença rara devido à exposição contínua à humana dos portais. Jin-Woo começa a trabalhar em um canteiro de obras, e seu despertar de poderes o qualifica como caçador. No presente, ele continua seu treinamento, ganha força e desbloqueia novas habilidades. Decidindo a se tornar mais forte, ele entra no calabouço usando a chave. Ao explorar, ele derrota goblins com facilidade, até se deparar com um lobo que quebra sua faca, recorrendo a um espelho mágico de seu inventário. Ele ganha uma espada mágica e após uma luta intensa, vence o lobo, alcançando o nível 2. Ele nota que combate real é mais vantajoso para subir de nível. Após derrotar um chefe, ele é recompensado com uma adaga poderosa. Assim que sai do calabouço, um soldado informa sobre um ataque recente de monstros. Jin-Woo se junta a um grupo de caçadores e, reconhecendo que eles são fracos, decide intervir. Com o arremesso preciso de sua adaga, ele cria uma abertura que possibilita a vitória sobre um grande golem. De volta ao hospital, Jin-Woo continua sua rotina de exercícios e surpreende a enfermeira com seu progresso. Ele percebe que ganhou massa muscular rapidamente devido a seus treinos e recebe um telefonema sobre o aluguel. Embora esteja tentado a passar por uma reavaliação para aumentar seu ranking, decide não fazer isso para evitar chamar a atenção. Quando encontra um trabalho bem remunerado, ele se junta a um grupo de caçadores, mas descobre que vão entrar em um calabouço e se preocupa com a falta de um curandeiro na equipe. Mesmo ciente dos riscos, Jin-Woo assina o contrato, mas fica desconfiado da situação. Eles entram no calabouço, que é escuro e silencioso, mas logo ouvem monstros se aproximando, preparando-se para a batalha. Eles estão cercados por aberturas e entram em pânico. Questionando de onde os monstros virão, Jin-Woo observa o ambiente e avisa que as formigas atacarão de cima, permitindo que a equipe reaja a tempo e comece a lutar. Ele nota que, embora Young-Jae careça de força, seu equipamento ajuda. Está satisfeito com o desempenho do grupo, mas se sente frustrado, porque a missão está sendo muito fácil. Após derrotarem as formigas, eles procuram por gemas mágicas. Do-Nu se questiona como Jin-Woo previu os ataques, e ele menciona que foi apenas um palpite. Quan observa marcas de mordida nas formigas, suspeitando que o poderoso monstro tenha atacado. Young-Jae, contente por ter matado o monstro, revela que esta é sua primeira missão e que seu pai lhe comprou um equipamento caro, mas Jin-Woo alerta para ter cuidado, pois sente que algo está errado. No corpo de caçadores da guilda do Tigre Branco, eles continuam seus treinos, apesar de uma explosão que ocorreu durante o treinamento do Guild Master, Beck. Jin-Woo, que ainda leva as bagagens do grupo, se pergunta sobre a falta de curandeiro na equipe, apesar do excelente trabalho deles. Eles encontram formigas feridas e seguem adiante, até que chega a uma área cercada por cristais de mana, acreditando que ficaram ricos. Young-Jae lê o contrato de Jin-Woo, mencionando que os cristais
cristais não contam como saque, então ele deve receber uma parte. Donu revela que o chefe está guardando os cristais e sugere minerá-los antes de enfrentá-lo, já que o monstro está dormindo, mas explica que deixaram suas ferramentas de mineração para trás e precisam sair para pegar. Eles deixam Young-jae e Jin-woo dentro, e Donu ordena a Kwan que bloqueie a saída com magia, selando a entrada. Jin-woo percebe que foram traídos. Ele se recorda do aviso de som sobre o alto índice de criminalidade em incursões de calabouços, pois é difícil saber se um caçador foi assassinado. Young-jae se culpa por falar sobre o contrato, mas Jin-woo já sabe que o grupo de Donu planejava matá-los desde o início. A aranha se aproxima. Young-jae promete proteger Jin-woo, que percebe que a aranha é mais forte que os chefes que derrotou até então. Sentindo-se em desvantagem, ele se lembra do encontro com a estátua de Deus e diz a Young-jae para ficar atrás dele enquanto se prepara para lutar contra a aranha. Donu explica que não queria arriscar acordar a aranha, acreditando que ela voltará a dormir após comer Jin-woo e Young-jae. Jin-woo, determinado, vai em frente atacando com velocidade impressionante, enquanto Young-jae fica surpreso com sua determinação, mesmo sendo considerado um caçador de baixo nível. A cena muda para Gun-hee, tá exausto após uma reunião, e Woo o convida para um treino. Woo tem dificuldades em atingir Gun-hee, acaba levando um golpe devastador, mas se beneficia dos conselhos de Gun-hee, que o incentiva a continuar treinando. De volta ao calabouço, Jin-woo tenta cortar as pernas da aranha, mas se dá conta de que sua armadura é muito resistente e que seus ataques são mortais. Com sua fadiga aumentando, ele se lembra de usar as habilidades especiais de sua adaga e avista a cabeça da aranha, seu ponto fraco, preparando-se para atacar. A aranha cospe ácido, forçando Jin-woo a recuar. Ele sabe que precisa fechar a distância e usa sua habilidade de dash para se mover mais rápido, atacando a cabeça da aranha. Porém, seu ataque não tem efeito e a fadiga começa a acumular, fazendo com que ele caia no chão. Quando a aranha se prepara para dar o golpe final, ele usa sua habilidade de recuperação total para desviar e faz um ataque surpresa, esfaqueando o olho da aranha. A habilidade da adaga o paralisa e drena sua saúde. Após um ataque implacável, a aranha cai e o sistema informa que o chefe foi derrotado. Young-jae, surpreso, diz a Jin-woo para relaxar enquanto ele minera os cristais, mas o grupo de Donu chega e acredita que Young-jae foi quem derrotou a aranha. Donu dá a ordem de eliminar Jin-woo, mas ele se recusa a obedecer e se prepara para lutar. Nesse momento, ele recebe uma quest urgente que o instrui a eliminar Donu e seu grupo, o que surpreende ao perceber que o sistema está pedindo para que ele acabe com pessoas. Enquanto isso, conhecemos a caçadora Ryan, que conversa com a amiga sobre como um recente chefe foi derrotado rapidamente por Cha. De volta ao calabouço, todos pensam que Jin-woo está morto, mas ele se levanta, lembrando-se de que vive em um mundo onde somente os fortes sobrevivem. Ele se recusa a ser fraco, e em um ato de determinação, acaba matando um dos companheiros de Donu, surpreendendo a todos ao mostrar sua verdadeira força. Donu tenta atacar, mas Jin-woo derruba, e ele implora por sua vida. Jin-woo lembra de que ele tentou eliminá-lo várias vezes, e acaba completando a quest urgente ao cortar sua cabeça. Desmoronar, mas eles conseguem escapar a tempo. Jin-woo recebe uma recompensa e adquire uma habilidade chamada Intenção Assassina, que causa pânico nos inimigos. Enquanto isso, o oficial acredita na história dos sobreviventes, julgando que Young-jae foi quem derrotou o chefe, por causa da armadura cara. Ao voltar para casa, Jin-woo pensa sobre como não hesitou em matar os caçadores, questionando se há algo errado com ele, mas decide se concentrar em ficar mais forte para proteger sua família. Ele se reúne com Young-jae, que deseja formar uma guilda e precisa da ajuda de Jin-woo para conseguir a licença de mestre de guilda. Young-jae revela que pretende recrutar um caçador de rank S, mas apenas há um cuja posição está vaga, e adverte que é uma má ideia. Jin-woo hesita, refletindo sobre a oferta, mas acaba recusando. Ao mesmo tempo, na América, o irmão de Donu, Dong-soo, planeja voltar à Coreia após ouvir sobre a morte de seu irmão. Jin-woo corre com sua irmã e se preocupa com uma nova quest diária. Ele descobre que pode realizar o dobro do exigido e recebe a opção de um baú de loot abençoado, que se transforma em uma chave para um calabouço de dificuldade S. Ele fica surpreso ao ver ingredientes para o elixir da vida e decide abrir o calabouço, se preparando para enfrentar o desafio. Com esse elixir, ele pode curar sua mãe. Ao chegar à entrada, ele encontra um Cérbero. Determinado a ficar mais forte, ele ataca, mas os danos são mínimos, e quando usa sua habilidade de intenção assassina, não tem efeito. O Cérbero morde seu braço, reduzindo sua saúde, e apesar de se levantar, ele é atacado com força. Com seu HP em níveis críticos, Jin-woo se prepara para usar sua pedra de teletransporte. Young-jae deseja estabelecer sua própria guilda, acreditando que isso beneficiará a todos. Voltamos a Jin-woo, que completa sua quest diária e percebe que não consegue mais ir além do que é exigido, não podendo obter outro baú de loot abençoado. Ele decide buscar mais força ao lutar contra monstros, pensando em derrotar a Centopeia na zona de penalidade, mas não tem certeza se isso lhe dará XP. Neste momento, ele descobre que a associação está buscando caçadores para limpar um calabouço de rank D e decide participar, pois acredita que é melhor do que depender de quests diárias. Corta para um dojo onde Son treina seu aluno e recebe uma convocação de emergência da associação de caçadores. Seu aluno se pergunta se ele vai se aposentar, mas Son explica que quer contribuir para a sociedade. Em casa, Kim também recebe a convocação, mas sua esposa quer que ele deixe de ser caçador, lembrando os riscos. Na guilda dos caçadores, Choi conversa com Baek, que está irritado por uma entrevista que não achou produtiva. Choi revela que Han, pai de Young-jae, está preparando sua própria guilda. Enquanto isso, Cha também recebe uma convocação de emergência, mas rejeita ser mestre da guilda de Young-jae, o que deixa Choi feliz. Eles comentam sobre uma ilha que foi selada após uma expedição que deu errado, e Choi pede a Baek ajuda para limpar a ilha. De volta a Jin-woo, ele encontra Son e percebe que sua perna foi curada por um curadeiro de alto nível. Ele se junta a Ju-hee e Kim se mostra envergonhado por ter abandonado Jin-woo em sua última missão. Um grupo de prisioneiros
prisioneiro se junta a eles para explorar o calabouço, com o oficial assegurando que eles não causarão problemas, pois um caçador respeitado os supervisionará. Jin-Woo é cauteloso, alertando Ju-Hee para não participar, mas ela insiste em ficar com ele. Kang, outro caçador, se oferece para liderar o grupo. Durante a exploração, eles enfrentam goblins facilmente, até que chegam a um ponto onde precisam se separar. Jin-Woo usa sua percepção para identificar o caminho que leva ao chefe. Com os prisioneiros entediados, Kang conversa sobre como um demente ofereceu dinheiro para eliminá-los, mas planeja relatá-los como mortos em combate. Durante a luta contra os goblins, um confronto acontece e Jin-Woo se depara com Kang. Após uma intensa batalha, Jin-Woo usa suas habilidades para derrotar Kang, completando sua missão e adquirindo a habilidade de furtividade. Enquanto isso, a supervisora se surpreende ao saber que Kang foi eliminado. Ela elogia Jin-Woo, que se sente mais forte, mas percebe que ainda enfrenta desafios. Ju-Hee expressa suas inseguranças sobre ser uma caçadora, lembrando suas promessas a Jin-Woo. À medida que a tensão aumenta, Jin-Woo se dá conta de que precisa se fortalecer para proteger sua família. Com o passar do tempo, Jin-Woo e Yong-Jen se preparam para uma raid em um calabouço de rank S. Yong-Jen forma uma equipe com caçadores considerados inúteis. Após conseguirem limpar o calabouço, eles planejam fazer mais raids em um só dia, garantindo uma recompensa significativa para todos. Contudo, Jin-Woo continua a se deparar com diversos desafios e monstros em sua jornada. Jin-Woo facilmente derrota os inimigos, permitindo que ele suba de nível. Ele está se tornando mais forte, usando novas habilidades como furtividade, que lhe permite lutar enquanto está invisível. Enquanto isso, Sun, o gerente da Guilda do Tigre Branco, toma conhecimento de investimento que foi feito em direitos sobre calabouços e se interessa por Jin-Woo, acreditando que ele reativou suas habilidades para sobreviver a desastres que mataram vários caçadores. Sun tenta recrutar Jin-Woo, oferecendo um pagamento elevado, mas Jin-Woo recusa, mencionando que Yong-Jen já lhe ofereceu uma propriedade valiosa. Ele decide vender 3 portais de calabouço por 900 milhões, mas acaba aceitando 600 milhões, prometendo manter segredo sobre o que descobriram sobre ele. Jin-Woo vai para uma floresta para completar a quest de mudança de classe e percebe que não pode curar enquanto está dentro do calabouço. Ele enfrenta o cavaleiro, mas usa sua força bruta para derrotá-lo, embora fique cansado. Ao sentir uma presença, ele enfrenta um assassino, depois um mago, mas as batalhas são cansativas. Jin-Woo consegue derrotá-los e adquire uma armadura invisível que o ajuda a recuperar sua energia. Após derrotar uma série de cavaleiros, Jin-Woo finalmente chega à sala do trono, onde enfrenta o cavaleiro comandante Ygritte. Jin-Woo percebe que Ygritte é mais forte e tenta lutar, mas é dominado. Ele decide então mudar sua estratégia e usa sua habilidade de velocidade para atacar, mas Ygritte contra-ataca. Depois de uma batalha difícil, Jin-Woo atinge Ygritte em um momento de sorte, acabando com ele. Ao completar a quest, ele recebe recompensas, incluindo um elmo de rank S e uma pedra de runa. Entretanto, enquanto está no calabouço, portais aparecem e hordas de cavaleiros entram. Ele se vê forçado a lutar para sobreviver. A sua mana e resistência estão baixas. Quando uma centopeia gigante aparece, Jin-Woo se prepara para a batalha, determinado a não desistir, apesar dos desafios que enfrenta. Jin-Woo avança determinado a se tornar ainda mais forte e derrota todos os inimigos, ganhando vários níveis. Com 10 minutos restantes na área, ele confere sua loja e compra a adaga Night Killer, que causa dano adicional a monstros armados. Ele também utiliza a pedra de runa que ganhou de Ygritte, adquirindo a habilidade Mão do Governante, que lhe permite afetar objetos sem tocá-los diretamente. Quando o tempo acaba, ele é enviado de volta ao calabouço, pronto para a próxima rodada. Enquanto isso, o grupo de Cha se prepara para outra raid na ilha de Ju. Cha pede desculpas por não ter participado da última expedição, mas eles detectam uma fonte de mana estranha na água. Jin-Woo agora, com sua nova arma, derrota os cavaleiros, mas percebe que não está ganhando XP, descobrindo que os cavaleiros são apenas monstros invocados. Ele usa sua adaga para eliminar um dos magos, o que também destrói os cavaleiros invocados. Continuando sua luta contra os magos, os 3 restantes se unem e invocam um golem gigante, mas Jin-Woo consegue desviar e derrota o golem. Após mais de 4 horas, ele completa a quest de mudança de classe e, com base em seu desempenho, recebe a classe Necromante. Ele acha estranho, já que não investiu nenhum ponto em intelecto e considera isso um desperdício. Quando tenta recusar a classe, o sistema revela que Necromante é uma classe oculta, então ele acaba aceitando. Por ter superado o tempo de sobrevivência e derrotado todos os monstros, ele ganha pontos bônus, e sua classe é atualizada para Monarca das Sombras. Ele ganha a habilidade de utilizar extração de sombra nos cavaleiros, fazendo com que eles se tornem seus minions. Jin-Woo então direciona sua atenção para Ygritte e tenta usar a habilidade, mas inicialmente falha. Após uma segunda tentativa sem sucesso, ele argumenta com Ygritte para que ele sirva a ele e não sirva a um rei que nunca mais vai voltar. Ao usar a habilidade mais uma vez, ele consegue transformar Ygritte em um de seus soldados. Enquanto isso, na expedição para a ilha de Ju, Cha e os outros descobrem que as formigas estão evoluindo, possuem asas e estão saindo da ilha. Jin-Woo recebe uma ligação de sua irmã, Ji-Na, para ir até a escola para a reunião com sua professora, e ele estava dormindo de boa, por isso se arruma rápido. Chegando no colégio, Ji-Na olha que seu irmão tá bem diferente do usual dele de se vestir. Não que esteja estranho, afinal, não pode se reunir com a professora usando moletom, e Ji-Na se impressiona em como ele mudou. As garotas da escola estão tudo apaixonadas pelo gostosão do Sun Jin-Woo, o cara modelo que do nada entrou no colégio, e sua irmã diz que pode apresentar a ele uma mina, já que ele tá solteiro, mas ele puxa sua bochecha para parar de encher o saco. Na sala com a professora, ela comenta ao Jin-Woo que Ji-Na é uma aluna exemplar com ótimas notas, sendo um modelo a ser seguido. Isso deixa Jin-Woo feliz e contente. Como ela foi muito bem nos simulados, ela tem nota suficiente para entrar no curso de medicina que ela tanto quer. Por isso é bom que o irmão não a pressione além do limite. Porém, é outro assunto que a professora quer tratar
tratar com Jin-woo. Ela pergunta se ele permitiria a irmã mais nova virar uma caçadora se ela despertasse, e a resposta dele é não. Dito isso, a senhora deseja que ele faça o favor, um tanto egoísta de sua parte. Jin-woo se encontra com uma caçadora rank E que participou de uma raid dele e que é colega da Jin-ah. Ela abandonou a escola e não quer voltar. Ela diz que não adianta tentar convencê-la a voltar, que não vai funcionar. Embora Jin-woo diga que um rank E nunca vai sobreviver nesse mundo. Não é porque ela ganhou bastante dinheiro com a equipe do Sun que isso vai virar regra. Foi uma exceção bem rara, mas ela confronta dizendo que ele também é rank E e tá aí de boa. No entanto, para surpresa dela, Jin-woo não vai pará-la e pede para o seguir. Enquanto isso, o caçador Han Dong-soo voltou à Coreia do Sul, o irmão do caçador do grupo bandido que o Jin-woo dá uns fatality. O cara é todo ego inflado e não tá nada feliz em estar de volta a esse país lixo, como ele próprio diz. Porém, está surpreso que um gerente da Associação dos Caçadores tenha ido recebê-lo pessoalmente. Ele é perguntado se ficará muito tempo e Dong-soo diz que não planeja isso, só quer dar um jeito no assunto que o gerente já sabe, dar um jeito em uns caçadores dentro de uma dungeon. Vai acabar com o rank E e depois com o rank D, e intimida o gerente metendo a marra de que ninguém pode me impedir. Ele tá tranquilo, só querendo fazer seu trabalho. Assim, a tensão acaba. Vemos o caçador Choi conversando com Gu-hee sobre as formigas da ilha Jeju que estão evoluindo e criando asas para voar. Embora tenham caído no mar, é uma questão de tempo para se adaptarem e chegarem a regiões da metrópole. Com isso, Gun-hee vai acionar uma investigação na ilha Jeju. Então, à noite, Jin-woo chega e cumprimenta o gerente Han e o senhor Hyun, levando a garota com ele. Eles ficam surpresos com sua presença e se lembram da garota também. Jin-woo pede desculpas por chamá-los de repente, mas eles ficam felizes em ajudar o Jin-woo, que quer participar de um treinamento e levou a garota para ganhar experiência também. A área em questão é categorizada como um local de alta aparição de portais, tanto que o portal de rank C brotou nesta manhã. Dito isso, chega um caçador pavio curto querendo que agilizem logo o bate-papo. Seu nome é Kim Chu, um rank A que é da classe tanque. A excursão será um treinamento para os caçadores mais jovens, com ele incluso. Kim será o líder da equipe de ataque. Quando Chu ouviu que o Jin-woo se juntaria, ficou bem bravo, pois não suporta a ideia de ser babá de dois rank E como Jin-woo e Han. Ainda por cima, dois deles. O gerente Han apresenta o grupo que terá um rank A, 5 rank B e 2 rank C, e por último 2 rank E, compondo uma equipe de 10 pessoas. Jin-woo espera que, levando o Han aí, ela desista após ver que ser caçador não é moleza, porém ela está bem determinada. Contudo, eles têm uma boa equipe que, se fizerem bem o trabalho, vai só encorajar mais a menina a seguir no ramo. Hyun pede para que Sun não faça coisas demais para deixar os novatos terem seu momento, o que Jin-woo concorda de boa. Então, oficialmente, vai começar o treinamento. Entrando na dungeon rank C, Jin-woo começa a sentir algo estranho, uma sensação bizarra de perigo, do absoluto nada. O portal começa a ficar vermelho, e Jin-woo tenta sair com o Han e pede para que o gerente traga a equipe principal de ataque, e é puxado de volta para a dungeon. Baek recebe a ligação do portal vermelho, que antes era um portal de rank C, e não acreditava que isso poderia acontecer. Portanto, tá indo imediatamente pro local. Agora, todos os caçadores estão em uma região de inverno bem forte, e a maioria confuso. Han pergunta o que é o portal vermelho, e Jin-woo fala que é um portal que leva você a uma dungeon isolada do mundo externo, até que o chefão seja derrotado ou ocorra uma dungeon break. Não tem escapatória daí, e não há possibilidade de alguém ir os resgatar. Dito isso, os monstros dessas dungeons são bem mais poderosos que o normal. Nesse momento, uma flecha congelante quase acerta em Han, e outra acaba falecendo um caçador rank C. Glória a Deus que Jin-woo salvou a garota segurando a flecha. Então todos entram em guarda, pois elfos do gelo chegaram no local. Como estão longe, a maioria não percebe eles, e como são inteligentes, já miraram nos dois elos mais fracos do grupo. Um tempo atrás, o Jin-woo seria o alvo prioritário, há exatos 2 meses atrás. Então os elfos ameaçam eles e metem o pé dali. E Han não está entendendo nada, e Jin-woo explica que os elfos do gelo, por terem uma natureza violenta como demônios, são chamados pelos caçadores como matadores do gelo. Chu, o tanque do grupo, fala para todos que a sobrevivência deles vai depender de todos o escutarem, pois nem mesmo o rank A consegue enfrentar tantos inimigos sozinho. Dito isso, eles formaram 2 grupos para seguirem em frente, o que Jin-woo já estranha, e Chu diz que assim suas chances de sobrevivência aumentarão, pois se ficarem discutindo, vão acabar morrendo de frio ou massacrados pelos elfos do gelo. Kim Chu garante que quem o seguir viverá para contar a história. Uma galera vai com ele, mas Chu não aceita os caçadores mais fracos, porque podem os atrasar, como Han e o Jin-woo, pois a cada dia que se passa nessa dungeon é 1 hora no mundo humano. Então derrotando o chefe ou tendo uma dungeon break pode demorar meses para sair daí, o que é tempo demais para Chu cuidar do peso morto. Ele diz para não ficarem tão abalados e tratarem de se esconder até que os maiorais derrotem o chefe. Assim voltarão para casa vivos. No entanto, uma caçadora de rank B se junta a Jin-woo e aos excluídos, e diz que nem mesmo o tanque percebeu as flechas, mas Sun sim. A moça é esperta e notou que Jin-woo não é o rank E que diz ser.
deduzindo que ele pode ser rank A ou talvez até maior. O grupo de Kim-Chu vai pelo campo aberto, enquanto os excluídos prosseguirão pela floresta. Então, ambos desejam boa sorte na caminhada um do outro. O tanque alerta seu grupo de árvores com marcas de garras. Isso quer dizer que adentraram no território dos ursos do gelo, ou seja, o grupo do rank E para ir de base é mole. É o que ele pensa, né? Mal sabe que o azarado vai ser ele, porém Chu não entende, porque pensou que Jin-Woo é o líder do outro grupo, sendo que tem um rank B e um rank C com ele. Dito isso, ursos enormes do gelo aparecem e Chu pede para se concentrarem e bloqueia o ataque do grandão, acabando com suas garras, e o corta ao meio. Enquanto isso, a rank B pede para Jin-Woo e os outros pararem e verem que as marcas indicam que estão no habitat dos ursos e precisam voltar antes que eles apareçam. Porém, Sung diz que é exatamente por isso que estão aí. Se é um território dos ursos, só precisam se preocupar com feras e não com inimigos inteligentes como os elfos do gelo, que são bem mais perigosos. Aqui a moça tomou um contra-argumento forte e ficou suave depois disso. Jin-Woo, para aquecer a todos desse frio dos infernos, pega casacos de pele de seu inventário para todo mundo, o que impressiona, já que nem caçadores de nível alto podem guardar mais do que 2 ou 3 itens de baixo nível. Agora geral tá trajado e quentinho para seguirem caminhando. E Han pergunta quem realmente é o Jin-Woo. Ele diz que como a trouxe aí, tem o dever de mantê-la viva e a salvo, mas pede que não faça mais perguntas, o que vale para os outros dois, não fazerem perguntas ou pedir algo. Dito isso, chega um ursão para encerrar o papo e Jin-Woo tranquilo vai partir para cima. Do lado de fora, Baek diz que terão sorte se um rank A e alguns rank B saírem da dungeon vivos, e que tudo depende do tanque Kim. Porém, o gerente Han diz que tem mais alguém na equipe de ataque, alguém que chamou sua atenção recentemente, o caçador Sang Jin-Woo, que é um rank E, mas pode ter tido um segundo despertar, porém não é nada confirmado, o que deixa o mestre Baek aflito. Dito isso, Dong-Su chega no local e diz que se os manda-chuvas do Tigre Branco estão aí, quer dizer que tem um portal rank A na área, e ele não esperava esbarrar com Baek nesse momento. Ele pergunta o que ele veio fazer fora dos Estados Unidos, onde não tem jurisdição, e Hwang pergunta o que um lixo de rank E, que nem é da guilda do Tigre Branco, faz dentro de uma dungeon da guilda. Ele queria tanto dar cabo do Jin-Woo, mas o cara tá dentro de um portal vermelho. Hwang queria ao menos ver seu rosto, mas acha que Jin-Woo vai acabar virando ração de monstro. O gerente da associação diz que Jin-Woo teve sorte e Dong-Su não pode entrar no portal vermelho e pegá-lo. Mas, será que essa mesma sorte o permitirá viver e sair da dungeon? Então, vemos que Jin-Woo dá um jeito nos ursos, derrotando todos facilmente e percebendo que no portal vermelho a quantidade de XP que ganha é muito maior. A rank B tá em choque com quem Jin-Woo pode ser. Dito isso, eles fazem um acampamento e comem a carne dos ursos, já que não estão sendo mais atacados na mesma frequência. E Han diz que a carne é bem gostosa. Porém, precisam ter cuidado, porque mesmo que Jin-Woo tenha acabado com um monte deles, ainda pode ter ursos em suas tocas. E Han diz que mesmo depois de comer, Jin-Woo foi fazer exercícios nessa situação. Uma pessoa estranha realmente. Então, um bando de ursos do gelo saem da caverna e Sung começa a invocar seu exército de sombras. Seus milhares de cavaleiros, magos e igres saem para seu primeiro trabalho a mando de Jin-Woo, acabar com as bolas de pelo, o que começa sendo uma batalha bem fácil, pois como sombras, eles não morrem e sempre voltam. Jin-Woo nota que eles se regeneram rapidamente, embora isso custe bastante de sua mana. Daí, o líder urso de Moicano sai da toca e ataca os soldados e magos de Jin-Woo, e usa um rugido de imperador poderoso, fazendo os soldados irem de vala, e a mana de Sung se esgotar. Agora, Igris que vai pro combate, e sem muita dificuldade, desvia do ursão e golpeia seu ombro. Saindo do seu campo de visão, ele ataca por cima e perfura o líder, o cortando todo e dilacerando suas pernas para que caia e não se mova, o que impressiona Jin-Woo, mas ainda não acabou, e Igris decapita o líder e Jin-Woo pensa que no dia em que eles lutaram, se Igris tivesse usado a espada o tempo todo, Sung seria história agora. Provavelmente, só nesse momento estão em nível igual, ou talvez Igris ainda seja mais forte. Então Jin-Woo parabeniza pela missão cumprida. Enquanto isso, o grupo do Chu foi inteiramente dizimado pelos elfos do gelo, e só ele resta de pé. Mas, quando o inimigo acaba com seu último aliado, ele se desespera e foge. E vemos o líder dos elfos em um cavalo, pronto para caçar sua presa. Depois da treta com aqueles caras, o Sung dá um show e consegue várias novas sombras. Enquanto isso, lá fora do portão vermelho, o Dong-Su pergunta pro povo quanto tempo o Song já tá no portal. A galera ao lado responde que só faz 3 horas. Aí o Dong-Su já tá todo desconfiado. Acha que o Song já até pode ter batido as botas. Ele se vira pra ir embora, todo reclamão por ter feito uma viagem que pareceu em vão. Mas antes de sair, ele lembra que o Sung não faz parte da equipe do Tigre Branco e pergunta pro líder que raios o Sung tá fazendo com a turma de ataque. O responsável pela operação responde que o Sung é um amigo dele, e como o garoto estava curioso sobre o portal de rank C, não viu problema em deixá-lo acompanhar os Tigres Brancos nessa missão. Ao ouvir isso, o Dong-Su fica puto e parte para cima do sujeito, mas o mestre da guilda puxa o braço dele, mandando parar com essa besteira. Mesmo assim, o Dong-Su solta um soco e começa a menosprezar o mestre da guilda, dizendo que a guilda dele é de um país minúsculo e sem relevância. O mestre, indignado com a ofensa, começa a emanar uma energia sinistra, tipo um hack do rei, e o líder da operação percebe que precisa intervir
intervir antes que as coisas fiquem ainda piores. Mas antes que ele faça qualquer coisa, os dois já estão se agredindo. Ambos são Rank S. Enquanto isso, o Kim-Chiu começa a sentir o corpo congelar, mas tenta se convencer de que tá tudo certo, já que tem os equipamentos de sobrevivência. Quando ele avança um pouco mais, dá de cara com os cadáveres dos ursos de gelo e finalmente sacou que eles não eram um problema antes. Pensando um pouco mais, ele conclui que a matança tinha sido obra dos caçadores de Rank E, algo que ele achava impossível, mas depois troca de ideia e pensa que foram os matadores de gelo que tiraram os ursos de circulação. Aí ele começa a correr ainda mais. Enquanto isso, Dong-Su e o mestre da guilda estão sendo barrados pelo Jin-Chu de brigar. Jin-Chu diz que o Sung de fato é um caçador Rank E, porque ele mesmo testou os poderes mágicos do garoto há 2 meses e pode garantir isso. E ainda afirma que os responsáveis pela morte do Jun Dong-So foram as bestas mágicas. O Dong-Su, porém, continua duvidando do Jin-Chu e ainda acha que o culpado pela morte do irmão dele foi o filho da construtora Yo-Jin. Aí o Jin pergunta por que Dong-Su tá em cima do Sung, já que o alvo dele é outro. Dong-Su diz que usou essa treta com Jin-Woo como desculpa para querer eliminar alguém, mas como isso não vai rolar agora, fica puto e diz que o Sung teve muita sorte de escapar de morrer nas mãos dele. Enquanto isso, o Kim-Chiu finalmente encontra o grupo de Rank E e começa a chamá-los de fracos, se perguntando como ainda estão vivos e tão bem. Com isso, ele avança para cima deles, com cara de raiva e frustração, porque eles têm comida e ele não. Ele grita que sua equipe foi totalmente dizimada por causa da falta de comida e equipamentos, enquanto o grupo do Sung estava confortável. Então, ele começa a berrar e pergunta quem escondeu os recursos. Durante essa gritaria, a Han-Jae tenta protegê-los com seu cajado, já que é Rank B. Mas o Kim-Chiu é jogado para longe pelo Jin-Woo, que manda ele calar a boca. Após isso, Jin-Woo diz que foi o próprio Kim o culpado da morte de seus colegas. Em seguida, os elfos de gelo aparecem e o Jin-Woo já sabia que eles estavam lá, mas agora estão acompanhados do chefe. O Sung percebe que realmente tem um caçador habilidoso entre os elfos. Ele demonstra ter entendido o que o elfo falou, o que surpreende todos ao redor, já que ninguém mais está sacando nada. O elfo e o Sung trocam uma ideia, e o chefe dos elfos diz que um deles queria lutar com ele, pois notou que tem alguém forte ali. Mas antes que o líder dos elfos de gelo possa falar algo, o Jin-Woo tira a cabeça do elfo rapidinho e parte para cima do chefe dele. O cara consegue escapar, mas perde seu cavalo de gelo no processo. Aí, eles voltam a conversar e o chefe percebe que o Sung não é humano, então pergunta o que o garoto está fazendo entre os humanos. Jin-Woo fica meio sem entender nada e o chefe explica que há uma voz na cabeça deles ordenando que matem os humanos quando eles se aproximam, mas essa voz não dirige ordens para Jin-Woo, o que significa que ele não é humano. Sung percebe que por ter se tornado um jogador, perdeu seus status de humano. Finalmente, o chefe dos elfos decide que não vale a pena brigar com Sung e propõe que ele entregue os outros humanos em troca da própria vida. Quando Sung pergunta quem eles são e o que querem, ele nota um bug no elfo e do nada o chefe volta a repetir a mesma fala, como se tivesse tido um loop temporal e não tivesse escutado a resposta do Sung. Mesmo na estranheza da situação, o Sung foca e responde pro chefe dos elfos que não tá afim de entregar os colegas. O elfo em resposta solta que eles têm mais gente, mas o Sung dá uma farpada e invoca seus soldados das sombras. Durante a batalha, Sung percebe que o chefão dos elfos é mais forte do que pensava, então ele sabe que precisa aumentar a potência se quiser ganhar esse duelo. E no calor do combate, o chefão se apresenta como Baruka. Depois de trocarem nomes, Baruka e Sung voltam a se enfrentar, mas agora o Jin-Woo consegue fazer o Baruka suar frio, o que deixa o elfo bem animado. Mas do nada, Baruka toma um hit de bola de fogo dos magos, e mesmo acertando em cheio, ele sobrevive e parte para cima do Jin-Woo novamente. Enquanto isso, o Kim-Chiu finalmente se recupera e decide dar uma de vingador para cima do Sung. Então o resumo da ópera é que o Sung começa a ser cercado. Aí ele invoca o Igris e dá um golpe com a espada na neve, formando uma nuvem de fumaça, que segue o inimigo. O Igris consegue acertar o Kim-Chiu, que antes de chiar, tenta pegar o Sung. Percebe que o cara nem saiu do lugar, porque já previa as jogadas dele. Com o Kim-Chiu eliminado, Jin-Woo invoca a sombra dele para lutar com Baruka e dá um novo nome para ele. Ele se chama agora Iron. O combate continua. Enquanto Baruka notava que a coisa tá ficando interessante, parte pra cima do Iron. Lá longe, os outros humanos ficam escondidos atrás de uma árvore, só observando o show, e a novata pergunta se é sempre assim que os caçadores lutam. Baruka então fala que um só homem não é suficiente para satisfazê-lo, e ir lá ele, e pede pro Igris entrar na dança também. No meio do combate, o Sung começa a atacar, mas o Baruka consegue se proteger, se achando tal e achando que é o bonzão da história. Mas Sung dá uma olhada para trás e avisa que os outros elfos não estão na mesma situação que ele. Ao perceber que seus companheiros estão mortos, Baruka parte violentamente para cima do Sung, achando que pode derrotá-lo sozinho. No calor da batalha, o Sung joga a arma longe, fazendo Baruka acreditar que ele se rendeu. Mas, então, Jin usa o toque do monarca para trazer a arma de volta no ar e ataca pelas costas do Baruka. O elfo se apressa para se proteger, mas acaba tendo sua arma destruída, e em seguida, Jin acerta a barriga dele, abrindo espaço pro Iron dar o golpe final com seu martelo. Só que, mesmo depois de acabar com o Baruka, o Iron fica numa empolgação só e continua macetando o cara no chão. Lá ele,
O Sung logo manda ele parar, mas o Iron tá lá comemorando com as outras sombras a vitória. Ele volta pra galera, dizendo que agora tá tudo resolvido, e todo mundo fica feliz porque finalmente podem voltar pra casa. O portal então se abre, e do outro lado, o Baek tá discutindo com o executivo dos Tigres Brancos, decidindo ficar na frente do portal até amanhecer. Quando os caçadores finalmente retornam, Baek acredita que o Kim-Chu tá entre os sobreviventes e que foi ele quem salvou todo mundo. Mas assim que ele sai, descobre que o Kim-Chu realmente não conseguiu voltar e fica se perguntando por que só os caçadores de rank baixo conseguiram sair de lá vivos. Sentindo que algo estranho tá rolando, o Sung já tá pronto pra ir embora, mas quando passa pelo Baek, o cara puxa ele de volta, pedindo pra conversar antes. Afinal, várias pessoas da sua guilda morreram. O Sung diz que tá cansado e precisa ir embora, mandando o Baek perguntar o que precisar pros outros membros da guilda. O Baek fica insistindo e fala que precisa discutir o que aconteceu, porque 6 membros da sua equipe estão desaparecidos. O Sung não gosta nem um pouco das ordens que estão sendo dadas, e, enquanto o Baek toca no ombro dele, responde que de toda forma ele salvou 2 membros da sua equipe, então seria melhor mostrar algum agradecimento. Ele dá um olhar bem desafiador pro mestre da guilda, que percebendo a afronta, pede desculpas e deixa o Jin-Woo ir embora. Mas a curiosidade do Baek sobre o Jin-Woo continua, e ele pergunta pra Park o que tá acontecendo com o garoto. Ela também não sabe a resposta, mas comenta que o Sung ficou de mau humor depois de derrotar o chefe do portal. O Baek, por sua vez, percebe que o Sung não é um caçador comum e dá instruções ao funcionário para trazer o garoto para a guilda deles. Em casa, enquanto toma banho, o Sung tá frustrado porque não conseguiu pegar a sombra do elfo. A diferença de poder era gritante e suas 3 tentativas falharam. Quando sua irmã chama ele se acalma um pouco. Já no dia seguinte, ele encontra o Yeon-ji, que chega todo estiloso, e antes de saírem para onde precisam ir, Jin-Woo pede para darem uma passada na casa da Ye-Han. Assim que ela entra no carro, chama o Sung de um jeito carinhoso, deixando o Yeon-ji em estado de alerta. Aí ela começa a contar sobre a noite anterior, dizendo que chegou em casa e não conseguiu dormir porque estava muito tarde. O Yeon-ji, bem chocado, comenta que a Ye-Han ainda é menor de idade, mas Jin-Woo acaba perguntando se isso é um problema. Quando vê que o Jin-Woo não tá se importando com isso, ele prefere deixar pra lá, dirigir e esquecer qualquer mal entendido. Sung se depara com os gigantes das sombras de Jin-Woo e fica espantado. É a primeira vez que vê sua nova habilidade, e isso incomoda, já que Jin-Woo consegue criar criaturas incríveis só com isso. Ele observa as sombras coletando as pedras e se sente inútil, pedindo pra ajudar com a tarefa para se sentir produtivo. Enquanto isso, um homem invade um lugar com americanos e tenta se comunicar em inglês, mas acaba em confusão. Voltando a Sung e Jin-Woo, eles decidem comer algo e falam sobre completar uma missão. Sung conta que precisa passar em um teste para conseguir a licença de mestre da guilda, e Jin-Ho quer que Jin-Woo considere um irmão mais novo, já que ele sente que ele sempre foi um irmão mais velho e melhor do que o que ele tem. O pai de Jin-Woo, ao ouvir sobre Jin-Woo, reconhece suas contribuições para a guilda e concorda em deixar Jin-Ho assumir a liderança, mas quer que ele traga o Jin-Woo junto dessa vez. Jin-Woo enfrenta demônios e recebe uma missão de coletar 10.000 almas enquanto se prepara para um desafio. Jin-Ho, por sua vez, está preocupado com a segurança da guilda. Jin-Woo, ao se preparar para uma nova fase, usa seus poderes e percebe que a batalha vai ser mais fácil do que a última vez. O gerente Han, amigo de Jin-Woo, procura por ele sem sucesso e fica intrigado com seu desaparecimento. Enquanto isso, Jin-Woo derrota um demônio chamado Vulcan, impressionando-se com a agilidade do inimigo. Ele usa a distração do demônio para atacá-lo e acaba cortando seu pescoço. No final, Hwan se encontra com agentes que discutem sobre poder e catástrofe, revelando que o verdadeiro perigo está apenas começando. Hwan confirma que veio para evitar uma catástrofe, mas Hang tá cansado desse blá blá blá, achando que se juntarem muitos caçadores dá pra qualquer coisa. Só que Sung diz que não adianta, porque qualquer caçador mandado vai ser devorado e usado contra os outros. Hwang decide seguir com o interrogatório e pergunta sobre o filho de Sung, que é Jin-Woo. Quando Yi-Wan descobre que o filho tá morto, ele fica revoltado e a briga esquenta, e ele acaba levando a melhor. No fim, eles perceberam que tiveram sorte por não terem destruído tudo. Jin-Woo chega no andar 75, percebe que sua comida acabou e resolve dar uma pausa para checar os itens que pegou. Ele já tem 2 itens para criar o Elixir da Vida, e tá quase lá, só falta o sangue de um demônio purificado. Ele sabe que precisa se preparar bem para isso, então decide que é hora de mudar sua classificação de rank, já que não dá mais para esconder quem ele é de verdade. Ao chegar na guilda, o agente avisa Beck que ele está por lá, e ele fica sem acreditar. Beck, vendo que é sério, decide ir até lá. Enquanto isso, Jin ouve 2 caçadores nervosos sobre a avaliação, um deles preocupado em não conseguir um rank decente para ajudar a família. Seu amigo tenta acalmá-lo, dizendo que é só não pegar rank E. Finalmente, Jin é chamado para reavaliação, mas quando toca o cristal, a atendente fica em choque com o erro. O diretor aparece e diz que não é erro do sistema, mas que a máquina não consegue medir o poder dele, indicando que ele é o 10º rank S do país. Enquanto isso, Choi comenta com um membro da associação sobre o incidente com a guilda do Tigre Branco, perguntando sobre quem permitiu que o estranho participasse da missão. Ele, que estava lá, não tem muitos detalhes, mas ouve um barulho na guilda, onde vários caçadores estão sendo avaliados. Ao chegarem lá, todos ficam de boca aberta com a notícia de que a máquina não conseguiu avaliar o Jin-Woo. O diretor se desculpa com ele. De repente, Choi aparece e Jin-Woo reconhece ele como Ultimate Hunter, o mago mais forte do fogo. Ao se aproximar, Choi percebe todo o
barulho e tenta se aproximar e puxar assunto com Jin-Woo, mas ele simplesmente ignora e diz que tá com pressa. A rejeição do Jin-Woo choca os outros caçadores e Choi fica sem entender, achando que ele deve ter se esquecido de se apresentar, mas o assistente esclarece que Jin-Woo só ignorou porque sabe quem o Choi é. Enquanto isso, Baek chega todo ofegante e Choi percebe que o escritório do Tigre Branco não é longe dali. Ele imagina que Baek tem algo a ver com o Portal Vermelho. Choi, satisfeito, decide sair, mas se dá conta de que talvez tenha deixado Jin-Woo curioso demais. Jin-Woo visita sua mãe no hospital e promete tirá-la do coma. Após sair do quarto, esse cara, Gun-hee, se apresenta como presidente da Associação de Caçadores e parabeniza Jin-Woo por ser Rank S, já que a máquina não conseguiu medir seu poder. Gun-hee quer que Jin-Woo trabalhe com ele, explicando que os caçadores são os verdadeiros defensores do país. Jin-Woo, percebendo a influência de Gun-hee, recusa a oferta, dizendo que prefere enfrentar monstros nas dungeons. No dia seguinte, Hwang acorda lembrando do que aconteceu e fala com seu chefe sobre o tal monstro, Wan-Sun. O chefe diz que a equipe já está atrás dele, mas acredita que não terão sucesso em capturar alguém que derrotou Hwang. Enquanto isso, Jin-Woo busca saber mais sobre os artefatos poderosos e se depara com preços altos que o decepcionam. Ele se lembra do orbe de Avesa, que pegou e considera vendê-la, mas teme que sugere suspeitas. O assistente comenta como Jin-Woo está sustentando a família toda, o que impressiona a todos. Em seguida, Jin-Woo entra para uma equipe de mineração na guilda dos caçadores, sabendo que precisa se especializar. Enquanto isso, Choi e seu grupo exploram uma dungeon, e Jin-Woo fica impressionado ao vê-los passar sem se machucar. Logo, Hein, a vice-mestra da guilda, aparece com uma presença poderosa, e Jin-Woo percebe a aura de um chefe de rank forte na área. Um grupo de mineradores começa a zoar Jin-Woo por ser um rank E, mas ele ignora. Depois, enquanto todos fazem uma pausa, ele decide explorar mais a dungeon e acaba se deparando com um portal gigante, deduzindo que ali é a câmara do boss. Antes de entrar, Hein aparece e pergunta o que ele tá fazendo, percebendo que ele estava se expondo ao perigo desnecessário. Jin-Woo tenta enrolar, mas Hein já percebeu que ele tá aprontando e manda ele sair dali imediatamente. Jin-Woo percebe que se irritar o chefe pode colocar a equipe de mineração em perigo, então ele decide sair rapidinho, mas antes de ir, Hein chama ele de volta e, sentindo que não tem aquele odor forte de outros caçadores, fica intrigada. Ela libera Jin-Woo, mas pede para ele tomar cuidado. Quando Jin-Woo volta, o líder da equipe de mineração elogia seu trabalho e o convida para ficar no time, mas Jin-Woo recusa, dizendo que só está lá porque tem um tempo livre. O líder promete um aumento no salário, mas Jin-Woo ainda hesita. Depois de explicar uma missão de rank A e C, Jin-Woo fica curioso e acaba aceitando trabalhar mais um dia. Enquanto isso, Hein liga para o contato e vaza informações sobre Jin-Woo. O cara do outro lado fica surpreso, revelando que Choi também pediu informações sobre ele, mas os dados estão bloqueados. Hein nota que algo estranho está acontecendo com Jin-Woo, especialmente porque ele cheira bem. No dia seguinte, Jin-Woo volta à mineração e é recebido com entusiasmo, lembrando os velhos tempos. Após o almoço, o líder lhe oferece um salário muito maior, mas Jin-Woo ainda recusa. O jovem capitão, Ki-hun, pede para levar Jin-Woo em uma missão, mas o líder hesita, já que é uma masmorra de rank alto. Jin-Woo se oferece e ao chegar ao portal sente algo estranho. Durante a missão, um grupo de chacais os ataca, e Jin-Woo salva uma caçadora tentando usar uma estratégia para ajudar sem que ninguém perceba. Ao final, eles vencem, mas Ki-hun percebe que a missão é arriscada sem mais suporte, e eles decidem recuar. No caminho de volta, aparecem barreiras que os bloqueiam, e a equipe sente uma força poderosa se aproximando. A caçadora sugere que usem magia sagrada para quebrar a barreira, mas logo são cercados por uma horda de orcs. O líder daqueles orcs se apresenta e dá a eles uma escolha, lutar ou segui-lo. Sem muitas opções, Ki-hun decide ir com ele, mas pede para Jin-Woo que saia da masmorra assim que possível. Uma das caçadoras entrega seu testamento a ele, pedindo-lhe que se salve e proteja sua família. Isso toca Jin-Woo, se lembra de como se sentiu deixado para trás antes. Enquanto isso, Hein chega à masmorra, mas não encontra Jin-Woo. O líder da equipe de mineração informa que ele está carregando equipamentos. Enquanto isso, Ki-hun e sua equipe se deparam com o chefe da masmorra, que os observa de seu trono, despreocupado. Enquanto isso, Hein, refletindo sobre Jin-Woo, lembra de ter visto ele com uma arma na frente da sala do chefe na noite passada. Isso já parece bem suspeito, e aí ela decide entrar no portal que tá na frente dela. Antes, ela pede uma arma pro líder do grupo de mineração. Ele dá uma picareta, a decepção é forte, e Hein logo pede por uma lança ou uma espada, mas o cara diz que não tem nada disso, o máximo que ela consegue é a picareta mesmo. Então, tranquilo ou não, ela segue pro portal. Por outro lado, Ki-hun encara o chefe da masmorra e avisa que o trabalho dos aventureiros é fechar o portal, mas para isso precisam derrotá-lo antes. O chefe começa a brincar com a vida dos aventureiros, dizendo que vai torturá-los antes de acabar com cada um deles para entreter seus soldados. Ki-hun fica bravo, porque esse cara não vê a vida deles como nada além de diversão. Apesar de não se destacar, o chefe percebe que Ki-hun não treme diante de sua aura, então ele não tá sendo levado a sério. Ki-hun vai pra cima do chefe, mas só consegue um ataque vazio, porque a pressão do chefe segura a equipe. Ele leva uma surra, sendo jogado no chão várias vezes, quase estilo Hulk vs Loki. No meio dessa bagunça, Jin-Woo aparece pra ajudar. Ele resolve intervir, mas mesmo sabendo que não era da conta dele, mas tá preocupado com a equipe. Jin-Woo pede autorização pra eliminar todas aquelas bestas mágicas e Ki-hun, quase morrendo, dá a permissão. O chefe da masmorra acha que Jin-Woo é só uma imitação de um herói e o despreza, mas Sung responde que nunca viu um cerco tão intenso antes. Mesmo assim, ele convoca suas sombras, e se a luta for difícil, que seja pro chefe também. Enquanto isso, o cara da associação vai até o portal onde ele tá trabalhando e se pergunta por que ele tá fazendo isso. O líder da equipe pergunta o que é de estranho, e o cara da associação revela que ele está atrás de Jin-Woo. Antes que ele possa entrar no portal, ele sente uma aura ameaçadora. Enquanto isso, Hein cruza uma pilha de orcs mortos e se pergunta como a equipe de Ki-hun conseguiu derrotar tantos. Ela percebe que a mana poderosa que sentiu é provavelmente do chefe da masmorra, e que Ki-hun e sua
sua equipe estão em apuros, então ela se apressa para encontrá-los. O chefe da masmorra ri da equipe de Jin-Woo, achando que o número deles é inferior e que ele tá agindo como um tolo por desafiá-lo assim. Jin-Woo diz que o chefe deveria ficar mais atento e ativa sua habilidade de domínio do monarca, algo que ele desbloqueou ao atingir o nível 70 no castelo demoníaco. A aura que emana dele surpreende os aventureiros, e Jin-Woo começa a eliminar vários orcs de uma vez. Enquanto ele luta, um dos aventureiros pensa que assistir Jin-Woo lutando é como ver a vice-mestra da guilda em ação. Ele fica pensando por que alguém tão forte está agindo como um simples carregador. O chefe ataca os soldados de Jin-Woo com uma bola de fogo, os chamando de meros cadáveres. Jin-Woo, cheio de coragem, diz que ele também pode trazer seus soldados de volta à vida quantas vezes precisar. O chefe tenta usar magia de gravidade para derrubar Jin-Woo, mas ele parece preparado e bebe um frasco de mana, frustrando os planos do chefe. Enquanto isso, um dos caras da associação analisa o portal e diz que é de rank alto, beirando o rank S. O líder da associação manda avisar o mestre da guilda imediatamente, para que eles se preparem para ajudar a equipe de ataque secundária. Voltando pro combate, o chefe zomba, dizendo que seus soldados são superiores em todos os aspectos. Jin-Woo, por outro lado, continua tomando suas poções de mana e diz que vai mostrar ao chefe o terror de lutar contra um necromante, transformando os orcs do chefe em suas sombras. O chefe sente um frio na barriga e manda seus homens atacar com tudo para trazer a carcaça do Jin-Woo como oferenda. Choi, em outra parte, conversa com seu assistente sobre a situação de Ki-Hun e fala que se houver uma dungeon break, vai ser como um incidente na ilha de Jeju. Choi diz que ainda há tempo para resolver, então pede que reúna os caçadores mais fortes para seguirem para a masmorra. E se tudo falhar, vão ter que chamar a Tigre Branco e os ceifadores, mas Choi prefere resolver isso sozinho se puder. Enquanto isso, o combate continua com uma coreografia de ataque lindo, digno de anime Tier S. Jin-Woo percebe que seus soldados estão em vantagem, mas o chefe usa sua magia para impedir a equipe de Ki-Hun de agir, afirmando que eles estão lá apenas para assistir. E por fim, o chefe se aproxima de Jin-Woo, dizendo que já tá cansado da insolência dele. Então, Jin-Woo decide atacar o chefe da masmorra de frente, mas o ataque dele é bloqueado na hora. Ele chama suas sombras para dar uma força, e de repente, Ren aparece no cenário e fica confusa com a bagunça. O chefe tenta esmagar Jin-Woo como se ele fosse um inseto, mas o cara dá um jeito de se salvar mais uma vez. Em resposta, o chefe começa a incendiar tudo ao seu redor com sua magia de fogo, perguntando se Jin-Woo ainda tá com coragem para continuar a luta. E não é que Jin-Woo responde que sim, com direito a um corte no rosto do chefe que deixa o cara ainda mais furioso. Vendo que a adaga não foi suficiente, Jin-Woo decide usar correntes para prender o chefe da masmorra e joga ele no chão. Enquanto isso, o líder da associação chega com sua equipe e fica de queixo caído ao ver a cena. Ele logo nota a rainha ali e comenta que vieram por conta de poder mágico incrível, mas fica decepcionado ao perceber que Jin-Woo já estava segurando a barra. Rain, espantada ao ver que até o gerente da equipe de vigilância está no local, graças ao Jin-Woo, e comenta que ele é um caçador de primeira classe, mas o que é mais estranho é que ele ainda consegue usar magia para invocar. De volta ao combate, Jin-Woo se aproxima do chefe da masmorra, que agora está cercado pelos antigos soldados dele, que viraram sombras. Jin-Woo grita que o chefe está desprotegido, mas o monstro insiste que ninguém pode destruir seu corpo. Os dois começam a brigar, e o chefe se vê lutando contra seus ex-companheiros. No meio da confusão, ele acaba sendo derrotado. Jin-Woo se agacha perto do corpo do chefe e extrai a sombra dele. Com isso, o chefe volta à vida e se curva para Jin-Woo, reconhecendo como seu líder supremo. Ao abrir a tela de seleção de nome, Jin-Woo tenta se lembrar do nome original do chefe da masmorra, mas não consegue e acaba dando um nome novo. Chama de Kiba, ou Tusk. Ao checar o rank dele, Jin-Woo descobre que ele é um cavaleiro de elite, um rank que nunca tinha ouvido falar antes. Nesse momento, a galera chega para bombardeá-lo com perguntas, e depois de descobrir que ele não é só um transportador qualquer, os agentes pedem para guardar segredos sobre o que viram, já que essa é a forma deles de agradecer por Jin-Woo tê-lo salvado. O Capitão Ki-Hun também resolve agradecer Jin-Woo de forma especial, pois agora ele se sente aliviado sabendo que a equipe toda tá a salvo. Jin-Woo ainda devolve o testamento da maga que ele havia prometido entregar à família dela, já que ela não vai precisar mais disso. No dia seguinte, Choi bate um papo com Ki-Hun sobre a performance impressionante de Jin-Woo na batalha. Durante a conversa, Choi pergunta se ele é mais forte que Jin-Woo, e Ki-Hun fica meio sem graça e pergunta se Choi seria capaz de limpar uma masmorra de rank A nível alto sozinho. Choi admite que não, então percebe que vai precisar de Jin-Woo ao lado dele. Enquanto isso, Jin-Ho se encontra com Jin-Woo para falar sobre a guilda que ele tá criando. Do outro lado da cidade, um cara chamado Lee Mi-sung tá se achando o rei do mundo, que agora é um super-humano e que todas aquelas pessoas que estão no anúncio de classe estão lá por causa dele. Enquanto estava o caminho da associação, Beck e Choi se deparam com uma confusão danada causada pela imprensa. Os repórteres, todos empolgados, querem saber se eles estão pensando em recrutar Lin Song-song. Quando Beck escuta isso, fica mais perdido do que segue tiroteio, já que não faz ideia de quem seja esse tal de Min-sung. Choi, por sua vez, se apressa a esclarecer que Ling já está com a guilda dos ceifadores. O resultado? Um ar de decepção nos rostos da imprensa, que estava pronta para publicar a bombástica notícia do recrutamento. Assim que os repórteres se dispersam, Beck menciona um tal incidente envolvendo o portal de rank A que quase deu ruim. De acordo com as informações que ele obteve, aquela confusão foi boa, mas Choi logo garante que não foi nada comparado ao que rolou com o portal vermelho. No meio dessa conversa, ocorre uma competição divertida entre eles para ver quem vai ficar com Jin-Woo, que por sinal chega confuso diante de tanta gente paralisada na porta. Min-sung, por sua vez, está dando uma entrevista e revela que está pronto para ser avaliado como caçador. Ele menciona que vai deixar a carreira de ator para se jogar de cabeça nesse novo caminho.
A galera da imprensa fica em choque com essa decisão apressada e começa a comentar enquanto Misung se diverte por dentro. Ele já recebeu seu rank A, mas ninguém sabe disso. No seu discurso, Misung diz que está pronto para arriscar a própria vida, e no meio da agitação, Sung se aproxima da associação para fazer seu teste de rank. O repórter bem mandão pede que ele fique para trás, mas Sung se mantém firme, afirmando que tem compromisso com a associação e que precisa passar. O presidente da associação, ao escutar a confusão, vai até eles e explica que Sung é um convidado especial, relembrando que havia pedido para Misung não fazer a conferência nesse horário. Quando a movimentação toda começa a esquentar, Misung se apressa e quer entrar para fazer seu teste de rank, mas o segurança avisa que a avaliação está rolando. Aí Misung rapidamente começa a ameaçar o Jin-ho, dizendo que pode fazer ele ser demitido com uma simples chamada. Jin-ho, não querendo saber de tretas, responde que não tá gostando nada da arrogância do Misung. Enquanto o presidente e a comitiva vão em direção à sala de avaliações, passam por Baek e Choi, que fazem uma reverência explicando que estão lá para conferir o resultado do Jin-woo, já que o rank S é coisa raríssima na área. Chegando na sala, o avaliador pergunta sobre o tipo de poder que Sung possui. Ele convoca um de seus servos de sombras, revelando que essa é a única habilidade que tem. Porém, o diretor já tinha feito uma análise completa e pediu para Jin-woo mostrar tudo. O que acontece a seguir é inesperado. Jin-woo manifesta um exército de sombras, deixando todos em choque com a força que emana. Com o poder de Sung visivelmente impressionante, Baek percebe que ele se fortaleceu. Após a reavaliação, Sung é oficialmente classificado como caçador de rank S. Assim que sai, é abordado por Baek e Choi, mas decide ignorá-los. E ao abrir a porta, se depara com a imprensa. Uma amiga de Dinah solta a bomba de que ele apareceu na live, e Dinah toma um susto ao ver que o irmão mais velho agora ocupa o lugar de Misung no centro das atenções. A imprensa logo anuncia que Sung é o novo rank S, o 10º na história e o primeiro em 2 anos. Enquanto isso, Jin-ho volta para falar com o pai e conta que não conseguiu convencer Sung a aceitar sua oferta. Sung quer seguir o próprio caminho e acredita que pode ficar mais forte assim. Ao ouvir isso, o pai critica Jin-ho, dizendo que ele seria egoísta se optasse por se juntar a Sung e desistir de suas responsabilidades. Lembrando das aventuras ao lado de Sung, Jin-ho se desculpa e decide que vai trabalhar junto com ele, mesmo que isso seja um ato egoísta. Por outro lado, Baek se oferece para dar uma carona a Jin-woo, mas o garoto simplesmente se esquiva da multidão e sai sozinho. Baek fica impressionado com a velocidade dele, se espantando por não conseguir acompanhar seus movimentos. Partindo para o leilão de caçadores, Jin-woo busca artefatos que o ajudam a enfrentar as chamas no castelo demoníaco. Ao fazer o seu pedido, o atendente lhe apresenta uma capa e um anel. Após ver os preços, Sung pede um desconto. O atendente, tentando brincar, diz que Jin-woo poderia levar os itens de graça se conseguisse quebrar o vidro que os protege. Sung leva a sério a proposta e começa a concentrar mana para realizar o ataque, mas o atendente rapidamente desiste da piada. Para surpresa dele, o vidro estilhaça um pouco sem que Sung sequer toque nele. Após isso, Sung pede algumas adagas e ao chegar na seção delas, percebe que a qualidade é péssima. Ele tem a ideia de vender uma de suas próprias adagas para aquele comerciante. Para sua surpresa, a adaga vale 100 milhões de wons, o que deixa perplexo, já que ele a comprou por apenas 2,8 milhões de ouro. Enquanto isso, Baek reflete sobre a verdadeira força de Sung, acreditando que ele não teve um segundo despertar, mas sim que é um caçador que cresce com o tempo, algo incrível, inimaginável. No dia seguinte, Jin-ho vai à casa de Sung, pois a partir dali eles estarão ocupados para valer. Sung convoca todos os guardas de Tusk, notando que só aparecem 3. Logo se lembra que um dos soldados ficou preso no teto na batalha anterior. Ele manda todos protegerem Dinah enquanto estiver fora e dispersa alguns outros pela cidade. No novo dia, Jin-ho agradece a Sung por deixá-lo dormir em sua casa, como resultado de sua oposição ao pai. Jin-ho acabou expulso de casa. Ao conversarem sobre o trabalho, Jin-ho pergunta o que eles vão fazer na torre. Sung revela que vão fazer um treinamento intensivo por uma semana. Jin-ho, impressionado, lembra que Sung acabou de ser classificado como rank S e se espanta com a determinação dele em buscar cada vez mais poder. Depois de deixar Jin-ho na porta do castelo demoníaco, ele segue seu caminho sozinho, tentando entender melhor a quest que tem pela frente. Jin-woo descobre que a missão é derrubar Baran, o monarca demoníaco, e depois pegar a alma dele. Depois de entender toda a missão, Sung sai rumo ao andar 75, se sentindo um verdadeiro herói. Enquanto isso, a mãe do Jin-woo tá batendo um papo com o pai e pergunta se ele não tá sentindo falta do filho que saiu de casa. O pai, com aquele jeito de quem não tá nem aí, responde que Jin-ho é só um pássaro problemático que escapou do ninho. Mas de repente, ao soltar essa pérola, ele começa a ver tudo escuro e desmaia no chão. Voltando para o nosso amigo Sung, ele bota o Tusk para a batalha para lidar com os inimigos. E percebe que a criatura tem um ataque muito poderoso, então precisa usar isso com cautela. Enquanto isso, o pai do Jin-woo, que tá lá no hospital, tá sabendo pela esposa que o filho tentou visitá-lo enquanto ele tava apagado. A mãe explica tudo o que rolou e diz que o pai tá muito cansado, mas o médico revela que ele tá com uma doença do sono eterno, que começa com um soninho profundo até o paciente cair no coma. O pai do Jin-woo, preocupado, pergunta de onde vem essa doença, e o médico responde que é de quem não consegue lidar com mana, ficando perto de quem a possui por muito tempo. Depois disso, o médico pergunta se ele costuma conviver com caçadores, e o pai, com a cara triste, confirma que o filho é um caçador. Ele acredita que a culpa não é do Jin-woo, mas sim da natureza, se livrando dos que não se adaptam. Agora, voltando ao nosso herói Sung, ele finalmente chegou ao andar 80, e sente que seu progresso está tão lento que parece que ele está estagnado. Ele saca que para melhorar os combates, precisa montar 6 esquadrões de sombras, e tem apenas 2 ordens: acabar com qualquer inimigo que cruzar o caminho, e avisar caso encontrem alguma permissão de entrada. Apesar do plano ser genial, o andamento das coisas
coisas está estagnando. Sung observa o padrão de ataque dos inimigos e percebe que eles preferem eliminar primeiro o esquadrão mais fraco dele, o grupo B. Então, seguindo dessa lógica, Sung vê até o seu esquadrão mais fraquinho e se depara com os inimigos que estavam prontos para detonar suas sombras. Usando suas habilidades, ele derruba 2 deles numa boa e aproveita para esclarecer uma dúvida que o perseguiu por um tempo. Será que monstros mágicos também sentem medo? Ao ver o inimigo recuar, Jin finalmente recebe a resposta que tanto queria. A luta do Sung desviando do demônio continua, mas quando ele vai dar o golpe mortal, o inimigo se rende, implorando por sua vida. Daí, ele tira sua máscara e é um demônio mulher que está se rendendo. Jin não entende esse papo torto de matar seus soldados e do nada implorar pela vida logo em seguida. Ela diz que o dever de um cavaleiro é proteger seu lorde, então sabe que mesmo com seus companheiros falecidos, eles ficariam felizes se ela vivesse. Jin deixa quieto e mete o pé, mas a mina não aprende e tenta apunhalar Jin pelas costas, mas Tusk o defende. Ela mais uma vez, se ajoelhando agora, pede desculpas e implora que Sung a poupe. Jin quer saber onde fica a permissão para o próximo andar. A demônio responde que seu clã mantém em segurança a permissão. Ela pode entregar isso para o Aura Man e também sabe onde estão as outras permissões nos andares acima. Se o Jin garantir a segurança dela e de seu clã, ela mostra o caminho de bom grado. Agora Sung entende porque estava difícil de achar permissão, e que sua aura intimidadora pergunta na moral se ela não está mentindo para ele. Ela sente esse poder e todo o seu ser diz a verdade que não está mentindo. Jin acredita e ele segue rumo ao clã da demônio. No mundo de fora, uma formiga voadora faz um massacre numa ilha povoada e voltando para o castelo demoníaco, ela diz ser a filha mais velha do clã Hajiru. Seu nome é Ezil, mas Sung quer saber outras coisas, como que Baruch lhe revelou na dungeon de inverno. Ele pergunta se os demônios escutam uma voz na cabeça dizendo para matarem humanos. Ezil diz que não, mas escuta uma ordem diferente, que é de proteger o lugar onde está. Isso começou quando eles chegaram nesse local. Jin quer saber de onde eles eram antes. Ezil responde que eram do Makai, o mundo dos demônios. Porém, um dia, de repente, estavam nesse lugar pegando fogo. Sung quer saber o que faziam no Makai. Daí Ezil começa a falhar seu sistema, parecendo um NPC que não pode falar mais nada. Porém, ela diz que eles estavam se preparando para uma guerra contra um inimigo tão forte que precisaram unir todos os demônios para enfrentá-lo. Uma guerra parecia iminente contra ele, mas nesse momento, o sistema faz com que Ezil não revele mais nada. Assim encerrando a conversa e com ela desmaiando. A Associação de Caçadores está numa reunião, olhando o estrago que a formiga evoluída fez numa ilha próxima, dentro da fronteira do Japão. Foram 294 vítimas civis e 108 caçadores foram mobilizados para conter a ameaça. No entanto, 4 Rank E faleceram, mais um Rank C e um Rank B. E tudo isso contra uma única formiga. A gente tá ferrado. Chegar o Meruem aí e a guarda de elite, estamos perdidos, vamos jogar no Vasco. Precisou de um Rank A para dar o golpe mortal na formiga. Ou seja, uma formiga voadora tá no nível de um Rank A. Isso bate com o relatório da equipe de necrópsia e a equipe de vigilância. O ataque foi a 120 km da ilha de Jeju. Se as formigas dominarem mais o poder de voo, aí vão chegar no continente e o caos está decretado de vez. Dito isso, o presidente Gunri pede que falem com o Japão para uma operação conjunta e que avisem aos países vizinhos para aumentarem o nível de ameaça. O velho decreta o começo da 4ª operação de ataque à ilha de Jeju. Jin e Ezil chegam ao castelo do seu povo e o pai dela, o rei, sente um temor absurdo, pois consegue ver que Sung está guardando seus soldados das sombras bem perto dele. Jin fica impressionado que ele consiga ver isso. Os soldados apontam suas armas para ele, achando que podem alguma coisa, mas Jin só quer a permissão para ir pro próximo andar e deixa todo mundo vivo. Ele consegue a chave para a entrada e o rei manda ele ir embora de vez, mas Jin vai levar Ezil com ele, pois ela sabe o caminho para outras permissões. Dito isso, Jin jura ao pai dela que vai a manter segura e a demônio tá doidinha querendo Jin, que eu sei. Jin segue avançando e Igris e Tanque evoluíram também. Igris já é comparável ao Rank S e o Tanque a um Rank A. Ezil diz que a partir do andar 90, os monstros são os demônios de elite mais poderosos, por isso ela diz que é melhor fazer uma barganha com eles com os itens que ela levou para a jornada. Porém, Jin diz que não será necessário isso, porque o forte nunca negocia com o fraco. Ele diz que vai colocar o clã Hajiru no topo. Assim, Ezil e seu povo ficam sossegados em viver aí. E o motivo do Jin para fazer isso é porque gostou da Ezil, mas não do jeito que ela pensa, pois pro Sung ela lembra do Jinho, uma pessoa meio doidinha com quem ele tem facilidade para trabalhar junto. Jin fala que ela pode meter o pé, porque daqui pra frente o negócio vai ser doido e ele jurou ao pai dela que a manteria segura. Porém, Ezil tá determinada a seguir com Jin. Enquanto ele enfrenta as mais diversas criaturas e demônios, Ezil se esconde e assim eles vão progredindo numa boa, sem nenhuma dificuldade pro Aura Man. No mundo humano, Choi avisa para a vice-mestre da guilda dos caçadores, Cha Hein, que eles foram convocados pro 4º ataque à ilha de Jeju, juntamente com Baek, mestre do Tigre Branco, e todos os caçadores de Rank S da Coreia do Sul, além, é claro, da união de forças com a maior guilda do Japão. Em breve eles serão convocados e Choi tá com sangue queimando para acabar com essas formigas. Enquanto isso, Jin e sua escudeira chegam ao 100º andar e um golpe relâmpago vem e quase os atinge. O inimigo é o monarca
demoníaco Baran. O bicho é tão apelão, sua sede de sangue faz Ezreal ficar pálida. Então, o Baran convoca um monte de minions pra juntar no Jinwoo. Contudo, o Aura Man usa sua expansão de domínio, que deixa suas sombras mais poderosas, e chama a cambada toda. Assim começa a festa e é fogo pra lá, bicho voando pra todo lugar, uma loucura. Mas claro, que o Baran não fica parado só olhando a festa. Ele já usa um golpe de raios que dá dano em área e stuna todo mundo. Graças a Deus, o Aura Man conseguiu proteger Ezreal no maior pique cavaleiro e sua princesa. Jinwoo tenta ser rápido pra acabar com isso, pois mais desse golpe em área e vai acabar com a mana dele por trazer as sombras de volta. Aura Man usa furtividade e arrancada pra atacar de surpresa o Monarca Demônio. Porém, não adianta de nada. Baran usa de novo o golpe relâmpago e agora com a calça toda cagada, Jinwoo pede ajuda pro Igris e Tusk. O Mago Orc impede o golpe relâmpago e Igris corta a cabeça da montaria de Baran. Agora no chão, vai começar o duelo mais hype dos animes dessa temporada. Contudo, acalma o coração aí que voltamos pro mundo humano, onde a mulher Hanekawa, que faz parte da guilda japonesa Espada Empunhada, vai ser a intérprete na reunião do mestre dessa guilda com a associação. Gunri diz que eles têm 7 Rank S, sendo a maior guilda do Japão, considerada a segunda maior da Ásia. Quem está no comando é o mestre da guilda, Goto Ryuji. Na reunião, descobrimos que as formigas crescem de forma acelerada após sua eclosão dos ovos. Mas vivem apenas um ano. Se acabarem com a rainha formiga, as outras morrerão no prazo de um ano. Em relação ao seu comportamento, elas são atraídas por inimigos com bastante poder, o que foi descoberto graças às 3 raids anteriores. O mestre diz que na questão da estratégia de ataque, ele e mais 9 caçadores de Rank S de sua guilda participarão, deixando apenas um de lado. Eles atrairão as formigas como forma de distração. Nas suas simulações de IA foi mostrado que esse é o plano com maior taxa de sucesso. Gunri fica feliz com essa quantidade de Rank S por parte do Japão para ajudar, alivia bastante pro lado da Coreia. Então, ele concorda e diz que fará um planejamento tático dentro dessa estratégia. Voltamos para o Aura Man e ele tá passando um pequeno sufoco, pois não tem tempo de recuperar a mana com poções. Seus guerreiros estão indo com tudo contra Baran, mas não adianta muita coisa. O cara até pega Jinwoo pela cabeça e quase dá o fatality. As suas sombras o prendem e seguram, porém vem o golpe relâmpago e apaga geral. Finalmente acaba a mana de Jinwoo e Baran invoca 2 espadas negras. Indo pro X1 contra o Aura Man, uma cena de luta de cair o queixo, animação top de linha. No meu entendimento de leigo, é claro. Contudo, num certo ponto, Jinwoo tá na desvantagem. Ele segura as lâminas de Baran com as mãos nuas, tentando contê-lo, e quando ele tá pra ir de base por conta do golpe relâmpago, Ezreal lança sua arma e distrai o Monarca Demoníaco. Nessa chance, Jinwoo vai com tudo do seu atributo físico e toque do Dominador pra cima de Baran, arrancando seus braços e desferindo o golpe final nele, que é um soco de baixo pra cima no queixo. Assim, sua cabeça vai de arrasta e tem uma grande explosão no céu. Enfim, Aura Man completou a missão de adquirir a alma de Baran, o Monarca Demoníaco. Jinwoo desprezou voltar e contar ao seu pai que agora o seu clã Hajiru é que manda no pedaço. Ele recebe o sangue do Monarca Demônio, que ele precisa para criar o Elixir da Vida, mas aí ele percebe que a taxa de sucesso para fazer a poção depende do seu nível de inteligência. Fica nervoso, mas decide ir em frente mesmo assim. No fim, Jinwoo consegue craftar 6 elixires. A descrição diz que cura todas as doenças, mas ele fica na dúvida se vai funcionar para salvar a mãe dele. Aí o Iron dá ele os restos de um Ivern, e ele transforma a criatura em um dos seus subordinados. O sistema pede para ele dar um nome, e ele escolhe Kaizel. A Ezreal fica toda animada, falando que deveriam fazer uma festa quando voltassem, mas ele ignora ela completamente. Ele percebe que ganhou a runa de troca sombria como recompensa, então esmaga ela e aprende a habilidade de troca sombria, que permite ele trocar de lugar com qualquer um dos seus subordinados. Ele decide testar e se despede da Ezreal, e ela tenta confessar algo, mas percebe que um dos cavaleiros dele tomou o lugar. A gente vê o Jinwoo na cidade, percebendo que conseguiu trocar de lugar com um dos cavaleiros que ele mandou patrulhar, mas ele precisa esperar 3 horas para usar a habilidade de novo. Então ele pula nos céus e invoca o Kaizel, que leva ele de volta para casa. Enquanto isso, na associação, Jiho e Gunri discutem o plano para eliminar as formigas, mas não tem certeza se vai funcionar. Eles têm um plano de retirada caso dê merda. A gente vê o Beck bebendo com o amigo Bangu, um curador aposentado Rank S. Bangu lembra o Beck do momento em que as formigas mataram o amigo deles, Yunsuke. Beck explica que precisa participar da raid porque as formigas são uma ameaça pro país todo. Bangu acha que o Beck tá lá para convidar ele, mas fala que não tá interessado. Aí o Beck revela que só tá lá para se despedir, porque talvez ele não volte vivo da missão. Bangu conta que planeja fazer o concurso público porque quer uma vida normal, mas não sabe se vai passar porque ele só é bom em história. Ele acha que as batalhas deveriam ser coisa do passado, e o Beck concorda, mas lembra que o trabalho dos caçadores é lutar contra as feras mágicas. A gente vê o Jinwoo no hospital, olhando pra cicatriz da mãe, enquanto lembra que foi ele quem causou a queimadura dela com água fervente. Ele prepara o elixir da vida pra ela, mas fica preocupado que não funcione. Aí ele lembra de todos os milagres que já viu por causa do sistema e decide confiar. Ele dá o elixir pra ela e fica surpreso quando uma luz envolve o corpo dela, fazendo a cicatriz sumir. Mas ele fica na dúvida se ela vai acordar, já que ele tá lutando há tanto tempo só pra mantê-la viva. De repente,
um vento forte passa, e quando ele abre os olhos, percebe que ela já se recuperou. Ela pergunta quanto tempo ela dormiu. Ele revela que foram 4 anos em coma, mas diz que a Dinah tá bem. A mãe fala que ele amadureceu, mas sabe que ele tá se esforçando demais, porque ele tá cheio de ferimentos. Ele começa a chorar, dizendo que tá tudo bem, e ela agradece por ele cuidar dela. Um episódio lindo, maravilhoso esse momento, cinema. No dia seguinte, os médicos não acreditam que a mãe do Jin-woo se recuperou completamente, e a Dinah fica super feliz de ver ela. O Jin-woo percebe que finalmente recebeu a recompensa de verdade, graças aos seus esforços. A gente corta para o Gun-hee, que fala pra todo mundo que as formigas aladas da ilha Jeju são uma ameaça pro país. Então a associação decidiu começar outra raid, envolvendo 10 caçadores de rank S do Japão e da Coreia. Ele explica que os caçadores de rank mais baixo vão dar suporte na operação, cuidando da vigilância marítima e da defesa do território. Ele diz que estão determinados a ter sucesso. Bangou assiste ao discurso e lembra do tempo que passou com Yusuke antes da primeira raid na ilha Jeju. Yusuke tinha dito que eles eram os únicos que podiam impedir as formigas de dominar o país, e o Beck falou que ia esmagar elas com as próprias mãos. Mas o Yusuke estava preocupado com o Beck por causa da personalidade e habilidades dele, e disse pro Bangu que eles eram os únicos que podiam ajudar o Beck se ele se metesse em perigo. A gente volta pro Jin-woo, que percebe que a Dinah fez uma bagunça enquanto ele estava fora. A mãe deles fala que deviam limpar a casa juntos. Eles começam a trabalhar. O Jin-woo pensa que esse era o momento que ele tanto queria, mas fica preocupado que algo possa acontecer com eles, já que ele pode ter cruzado a linha como caçador. A mãe pergunta se ele conseguiu falar com o pai, e menciona que ele era bombeiro antes de virar caçador, dizendo que o Jin-woo é igual a ele. A Dinah fala que tá tentando virar médica, para ajudar as pessoas também. Então, Jin-woo recebe uma ligação da associação. Vamos para o Gun-hee, onde o Jin-ho fala que o Thomas André, um caçador rank S de autoridade nacional dos Estados Unidos, entrou no país. O Gun-hee acha estranho, porque ele não costuma se meter em operações estrangeiras, então acha que ele tá tramando algo. Depois disso, o Jin-woo tem uma reunião com o Gun-hee, que convida ele para participar da raid que começa em 4 dias. Jin-woo acha que é a chance perfeita para subir de nível, mas pensa na família e de repente sente uma energia mágica poderosa. O Gun-hee revela que os caçadores rank S estão treinando na academia. A gente vê o Beck lutando contra um caçador da Femme Guild, chamado Ma, que consegue derrubar ele. O Jin-woo nota que ele parece estar com dificuldade, mas o Choi revela que ele tá segurando. O Jin se pergunta por que ele não tá usando toda a força, e o Choi explica que ele não quer mostrar o poder verdadeiro, porque viraria um monstro se fosse com tudo. Os caçadores rank S do Japão chegam e logo percebem o Jin-woo. O mestre Gojo acha que ele é um assassino, mas a intérprete revela que ele é um mago. O mestre também percebe ele e nota que a atmosfera mudou por causa dele. O Ma continua lutando. A intérprete do Japão fica decepcionada com o nível dos rank S da Coreia. O mestre da guilda dos cavaleiros, o Jin-sui, confronta ela sabendo que ela tá zoando eles. Os outros caçadores se juntam, pedindo pra todo mundo se acalmar, mas o presidente da associação sugere uma luta amigável só com os rank S. O mestre Gojo acha uma ótima ideia, mas diz que só os caçadores de combate deviam participar, porque não dá pra julgar magos pela força. O Beck sugere as regras, falando que não vai ser um combate 1 contra 1. O Goto concorda. Então, os caçadores de combate se preparam pra batalha, enquanto todo mundo fica curioso pra ver como os lutadores de elite da Coreia vão se sair contra os rank S do Japão. Sung tá lá, todo ansioso pra ver a galera do rank S se esmurrando. Choi avisa que o prédio está blindado com uma pedra de essência top de linha, então pode ficar tranquilo que não vai cair. Mas o presidente já solta. Vamos ter que ver se essa pedra aguenta o tranco. Afinal, os caras que estão lutando são os mais fodas do rank S. Enquanto isso, Beck tá na pilha de acabar com o outro, mas percebe que o oponente não tá muito afim de briga. Ele nota que aquele estilo de luta não combina com ele, e dá uma olhada pro mestre Goto, que parece estar testando algo. Aí, Beck decide partir pra cima com tudo. Daí, Kumamoto, que tava de boa, surta e sai correndo. Shai, por sua vez, tá enfrentando uma tal de bailarina, e ao conseguir imobilizar Shai, ela decide dar uma força pro Beck, que tá se virando pra lutar contra 2 caçadores ao mesmo tempo. No caminho, ela esbarra no Kumamoto, que tenta atacá-la pelas costas, mas Rein, no reflexo, manda um golpe tão forte que deixa Kumamoto pistola da vida. Ele parte pra cima dela, e a coisa começa a ficar feia. Uma caçadora lá da arquibancada percebe que a situação tá saindo do controle, mas antes que o Kumamoto possa fazer algo, Sung aparece do nada e segura os ataques dele. Ele fala que Kumamoto já não tá mais lutando de boa, e sim querendo matar. Com isso, Kumamoto fica ainda mais irritado, mas logo é imobilizado por Sung. A galera da arquibancada fica impressionada com a força dele. O mestre da guilda, Goto, não acredita que Sung seja só um mago comum e o desafia para um duelo. Sung aceita, afinal, ele quer testar o poder que ganhou no castelo demoníaco. Goto fica ainda mais interessado quando Sung propõe uma luta sem limites, onde ninguém segura nada. Enquanto isso, Joe tá de boa assistindo TV, até que a mãe dela pergunta se ela vai trabalhar. Joe responde que tá de folga, e depois de terminar de ver TV, vai pra varanda ligar pra alguém para fazer umas perguntas sobre as forças de defesa da ilha de Jeju. De volta ao duelo, Sung e Goto começam a se enfrentar. Goto parte pra cima com tudo, mas Sung desvia de boa. Goto fica desconfiado, achando que o mago não deveria ser tão forte assim. Ele promete revelar a verdadeira identidade de Sung,
mas durante a luta, vê que o garoto tá sorrindo e desviando dos golpes com facilidade. Hein, observando de longe, percebe que Sun não tá só desviando, mas também testando a força do oponente. Goto decide ser mais agressivo e acerta um golpe no rosto de Sun, mas o garoto segura o golpe e pede para ele se acalmar, senão poderia ter furado o olho. Goto fica ainda mais intrigado. A galera da arquibancada decide interromper a luta antes que alguém se machuque seriamente. Sun já tinha conseguido o que queria, testar a força dos caçadores e infiltrar suas sombras em 5 deles. Depois do duelo, Sun volta para casa e decide focar em cuidar da sua mãe, que acabou de sair do coma. Ele decide não ir mais para a ilha de Jeju com os outros. Enquanto isso, a formiga rainha, vendo que não tem mais presas na ilha, decide que é hora de partir. Antes, ela dá à luz uma nova criatura, que já nasce do ovo gigante, mostrando um poder absurdo, iluminando toda a ilha com seu haki do rei absurdo também. No dia seguinte, os jornais deixam a população ainda mais em pânico, falando que as formigas estão evoluindo super rápido. Agora, elas já estão até ficando com uma aparência meio humanoide. Enquanto isso, no outro canto da cidade, Jinho tenta convencer Han a não se juntar às forças de defesa, já que ela é só um ranquier. E Han fica pistola com ele e começa a apertar as bochechas do pobre do Jinho. No outro dia, a operação na ilha de Jeju finalmente começa, e todo mundo chega lá de boa. Jinshu avisa o presidente Go que as tropas chegaram, e ele fica tranquilo, já que tem um monte de caçadores de Rank S trabalhando nessa missão. Até o Byung-go, que antes não queria ir, resolve aparecer de última hora. Baek fica surpreso, já que não esperava ver o garoto por ali. Byung-go ainda tira com a cara do Baek, dizendo que sem o healer ele não dura nem um minuto no combate, já que sempre age no impulso. Enquanto isso, a equipe do Choi começa a sobrevoar a área, e um dos caçadores decide transmitir tudo ao vivo pra galera acompanhar. Outro caçador pergunta se ele vai ficar de boa, já que a batalha promete ser intensa. O cara responde que já tá acostumado a filmar no meio do perigo, e garante que vai dar conta. O presidente Go dá ordem para começar a 4ª investida na ilha de Jeju, e os caçadores japoneses começam a atrair as formigas, liberando mana para chamar a atenção. As formigas saem do seu ninho em massa, e Choi decide cuidar de algumas que vão em direção ao helicóptero, usando lanças de fogo. Choi, felizão por estar de volta à ilha, solta um sorrisão. Depois de lidar com as formigas, eles pousam e partem para encontrar a rainha. Enquanto isso, outra equipe cria um sinal de interferência para evitar que as formigas recebam um sinal de emergência da rainha, mantendo elas na área. Baek e a equipe chegam numa área cheia de túneis, e ele fica perdido, sem saber qual leva até a rainha. Choi, esperto, começa a tirar magia de fogo em todos os túneis para agilizar a busca. Enquanto isso, Sun tá fazendo seu treino matinal e fica pensando na raid, mas se lembra que a ilha tem os melhores caçadores de Rank S e fica mais tranquilo, confiando que eles vão dar conta. De volta à equipe do Choi, eles seguem por um túnel que parece levar até a rainha, mas no final não encontram ninguém. Os caçadores acham que ela fugiu, mas Baek lembra que eles estão numa ilha, então não tem pra onde correr. Choi encontra uma câmara de ovos e deduz que a rainha deve estar por perto, até que ele topa com um ovo gigante já quebrado. Baek muda o foco da investigação e decide investigar o ovo em vez de ir atrás da rainha. Enquanto isso, os caçadores de Rank S do Japão estão de boa, conversando depois de uma batalha, até que Shimizu é morta do nada. Eles nem perceberam o que aconteceu, só ficam assustados com a aura sinistra que sentem no ar. E aí, a galera toda da equipe do 15 é chutada pelo Beru, que ainda arranca a cabeça do cara. Enquanto isso, o time coreano tá lá, analisando o bicho e ficando preocupada ao perceber que as formigas têm a mesma força de um caçador Rank S. Ei, relaxa aí, elas ainda são só monstros mágicos, e o cara consegue se recompor e vencer a formiga com uma ajudinha da Tia. Ele até suspira de alívio ao ver que não tem mais formigas por perto. Aí, Byung-gu, todo tranquilo, fala que tá lhe dando suporte na retaguarda, e ao ouvir isso, Yeon-ho comenta que o Byung-gu nem parece mais aquele que tinha medo de lutar há pouco tempo. O garoto até ganha uns pontos de respeito, mas ele ainda tá do lado de uma formiga, que mesmo sem cabeça ainda consegue se mover. Então, ele lembra que tem que arrancar as pernas do bicho pra acabar com ela de vez. Enquanto isso, o tanque da equipe percebe que eles já foram longe demais, e nota que não viram nenhum dos bípedes. O arqueiro da equipe fica na dúvida se estão no caminho certo, achando que o trajeto tá calmo demais. Aí, a Tia revela que consegue sentir o cheiro de um monstro muito forte. O Baek decide resolver isso de uma vez e usa o poder da sua supervisão para localizar a rainha, que tá logo ali, esperando eles com suas formigas. Depois de confirmar que estão no caminho certo, ele fica mais aliviado, mas nota que a rainha tá bem protegida e que vai dificultar a missão. Mesmo assim, ele tá confiante na vitória, já que a equipe é top de linha. Enquanto isso, o grupo que procurava pela equipe Charlie encontra os óculos de um dos membros no chão e percebe que eles foram mortos pelas formigas. Voltando para a equipe Yeon-ho, eles finalmente encontram o covil da formiga rainha. O tanque da equipe coreana se coloca na frente de todo
todo mundo, desafiando o exército da rainha. As formigas começam a correr na direção deles, e o Choi decide usar sua magia de fogo num nível absurdo, já que agora tá enfrentando um oponente à altura. O Beck se transforma no Tigrão, que é mais um leão para lutar de igual para igual com as formigas gigantes. Enquanto isso, o caçador que tá documentando tudo decide ir até onde a rainha está para continuar gravando, mas Byung-gu impede, dizendo que ele vai morrer se tentar gravar de perto. Mesmo assim, o caçador fica de longe documentando tudo, enquanto o país inteiro assiste a transmissão. Voltando para os caçadores, eles seguem enfrentando as formigas, cada um com suas habilidades. Quando chegam na última formiga, o tanque da equipe segura o inimigo, dando abertura pro arqueiro atacar na rainha livremente. O Beck aproveita a fragilidade dela e começa a golpeá-la, dizendo que os guardas da rainha não passam de um saco de pancadas. Mas a rainha contraria isso, atacando o Beck e o tanque com um bafo roxo que derrete a pele deles, um tipo de ácido. Byung-gu, vendo os amigos em perigo, usa magia de cura neles, dizendo que enquanto ele estiver de pé, vai continuar levantando a galera. A rainha tenta atacar o healer, mas é protegido pelo tanque. O Choi parte pra cima da rainha com sua magia de fogo no máximo, mas mesmo assim, a rainha continua de pé e tenta fugir. A caçadora Cha vai pra cima da rainha e começa a golpeá-la com a espada até derrubá-la no chão. Ela dá um salto fantástico e arranca a cabeça da rainha com um golpe certeiro. Enquanto isso, o povão que assistia a luta começa a gritar de felicidade pela derrota da rainha. O Beck, porém, fica intrigado com o grito que a rainha deu antes de morrer. Byung-gu manda ele parar de se preocupar com isso, já que o importante é que a ameaça foi derrotada e Yoon-suk foi vingado. O Beck sorri pro Byung-gu, concordando com ele, mas na Associação dos Caçadores, eles detectam um novo problema. As formigas estão voltando pro formigueiro, como se estivessem recebendo ordens de alguém, mesmo com a rainha morta. O Byung-gu acha que o grito da rainha era um sinal de socorro. De repente, uma nova formiga aparece, mas dessa vez é uma formiga preta, totalmente diferente das outras. Essa formiga, meus amigos, é o terror em pessoa. A Tia cai no chão sem forças ao sentir a presença e o cheiro forte desse ser. Ela percebe que essa formiga preta não é um monstro mágico qualquer, mas algo muito mais sério. A formiga preta ignora todo mundo e vai direto pra rainha, comendo a carne dela. Em seguida, ela ataca a Tia com um golpe brutal, quebrando tudo que tinha pra quebrar e jogando ela pra longe. O tanque tenta proteger a equipe, mas acaba tendo o escudo destruído e os braços arrancados. A formiga acaba com Beck e o Choi com apenas um golpe em cada. O arqueiro tenta acertá-lo com uma flecha, mas a formiga para a flecha no ar. O healer, que tá escondido, consegue curar todo mundo, mas ele lamenta não poder se mover por conta da magia de camuflagem para não ser detectado pela formiga preta. De repente, ele percebe que a formiga pode ver através da camuflagem e é atingido, sendo devorado pela formiga, que come sua cabeça. Vendo o healer morto, o Beck parte para cima furioso, mas perde a transformação de tigre após ser sufocado. Durante o sufocamento, ele ouve a voz do healer sussurrando para ele fugir, mas a formiga deixa claro que não vai ter piedade. Ela até usa a voz do healer que aprendeu a falar depois de comer a cabeça dele, e diz que nem mesmo matá-los seria suficiente para pagar pelo que fizeram. A formiga manda eles entregarem o rei dos humanos, que ela também quer acabar com ele. O Beck começa a se preocupar com a tal pessoa que a formiga tá falando, que pode ser o mestre Gotou, mas ele decide focar em escapar dali com vida. Só que de repente, ele é surpreendido por uma horda de formigas vermelhas. Enquanto isso, as outras equipes japonesas tentam entrar em contato com as equipes Delta e Charlie, mas não conseguem. O presidente dos caçadores de Rank S japoneses entra em contato com a equipe Delta, cobrando informações, já que eles não seguiram o cronograma. O caçador explica que houve baixas na equipe, o que atrapalhou o plano. O presidente lamenta as baixas, mas lembra que a ordem era só eliminar as formigas evoluídas. O caçador generaliza o nível de força das formigas, dizendo que nenhuma parecia mais evoluída que a outra. O presidente diz que já esperava uma resposta assim, e deixa claro que não se importa com algumas baixas, contanto que o caçador Gotou continue vivo. Ele pergunta sobre a rainha, e o mestre Gotou informa que ela já foi derrotada, mas o sinal de interferência não funcionou, já que as formigas voltaram para o formigueiro, mesmo sem o sinal da rainha. O presidente pergunta sobre as chances de sobrevivência das equipes aliadas no formigueiro, e o Gotou diz friamente que são 0, já que eles estão ligando com uma horda maior de formigas. O presidente aconselha eles a se afastarem temporariamente do epicentro do problema. Ele diz que a segunda equipe de ataque que tá no mar vai completar a missão na ilha de Jeju, e assim eles terão os caçadores de Rank S de uma nação rival todos eliminados, além de receberem a glória de conquistar um portal de Rank S. Ele manda todo mundo recuar e se encontrar com a segunda equipe no mar, mas logo depois que o Gotou desliga a chamada, ele é surpreendido pela formiga preta, que arranca a cabeça de um dos japoneses com um golpe só. O outro caçador fica em choque e o líder aconselha ele a ir pro mar para se preparar para a próxima etapa da missão. O caçador se recusa a obedecer, mas percebe que só vai atrapalhar e decide ir embora. A formiga preta aparece e pergunta se ele é o rei. Gotou confirma que é, e a formiga diz que ele é o que ela tá procurando. Enquanto isso, o Choi ataca as formigas com sua magia de chama, mas o Beck grita com ele, mandando ele aumentar as chamas. O Choi pede pra ele não pressionar tanto, já que está no limite. O Beck percebe que o Choi tá certo, já que todo mundo tá machucado demais pra lutar direito. A única esperança deles é o Choi, que também tá quase caindo. As formigas continuam correndo na direção deles, e o Beck começa a entrar em desespero, achando que chegou o fim. Mas, de repente, os soldados de sombra do Sun aparecem e barram as formigas
formigas, impedindo que elas cheguem no Beck e nos outros. E aí, o Jin-Woo percebe que vai ter que fazer alguma coisa e usa a habilidade trocar para ir até a ilha de Jeju. Enquanto todo mundo fica olhando para aquela sombra sem entender nada, o Sung simplesmente chega no meio da galera com o modo assassino ligado. E para piorar, o sinal da ilha cai totalmente. Jin-Soo corre para avisar o presidente Go que a situação em Jeju tá feia pra caramba. Go manda juntar o máximo de info possível, enquanto a equipe de transmissão é bombardeada com ligações pedindo para voltar ao ar. Nisso, um dos responsáveis pega o microfone e grita pros caçadores Rank S: "E aí, tá rolando o quê?", torcendo pra alguém responder. Enquanto isso, o câmera fica puto porque a câmera dele deu pau justo na hora mais importante. Jin-Woo só focado em acabar com a bagunça. Já o Beck tá mais perdido que segue em tiroteio. Não só não sabe o que são aquelas sombras, mas também não entende o que Sung tá fazendo ali. Ele pergunta diretão e o Sung manda ele deixar pra depois, porque o importante agora é cuidar dos feridos. O Sung distribui uma poção que cura todo mundo na hora, mas quando chega na Cha, nada acontece. Ele percebe que precisa vazar dali o mais rápido possível pra salvá-la, mas o Beck avisa: "Pera aí, mano, a gente tá cercado por um monte de bicho." Enquanto isso, o presidente Go vai até a Associação dos Caçadores pra entender o apagão de comunicação. Ele descobre que perderam o sinal total depois que a formiga preta apareceu. O velho fica frustrado, sentindo que se fosse mais jovem, poderia ajudar. Agora, só resta torcer. Jin-Na, assistindo a transmissão quebrada com a sua mãe, fica pistola e muda pra TV do quarto, na esperança de ver algo. Enquanto isso, o Sung decide soltar um ataque secreto para acabar com as formigas, mas pede sigilo total. Só que, do nada, as formigas abrem caminho, e a formiga preta aparece. Ela desafia o Sung para enfrentar o verdadeiro rei delas. O Sung encara ela de frente, deixando todo mundo em choque. Afinal, essa criatura derrotou o Goto, um dos melhores caçadores do Japão. A formiga pergunta se ele é o rei dos humanos, mas o Sung só zoa. Inseto falante? Novidade. A formiga sente o poder dele e tenta intimidar com um socão monstruoso, que faz um estrago danado. Beck e Choi entram em pânico, achando que o Sung, sendo mago, não tancaria um combate corpo a corpo. Enquanto isso, a câmera finalmente reconecta a transmissão. A equipe volta ao vivo, mesmo com o risco de mostrar algo pesado, pois o delay já era. O diretor tá confiante, já tá ruim, não tem como piorar. Quando a transmissão volta, Jin-Na surta ao ver o irmão no meio do caos. Já o presidente Go fica aliviado, feliz que o Sung salvou os outros. Ele ignora como ele chegou ali, o importante é que estão vivos. De volta ao combate, a formiga acerta um golpe violento no Sung, e o Beck já acha que ele subestimou o bicho. Mas quando a poeira baixa, surpresa, o Sung tá intacto. O Beck fica sem entender, esse cara é mago mesmo? Enquanto isso, o câmera quase desmaia só de sentir o impacto da luta. A formiga finalmente corta o rosto do Sung, deixando uma cicatriz estranha. Ela avisa que seu veneno é turbinado com toxinas marinhas e magia, e que ele vai ficar paralisado. Ela se prepara para finalizar ele, mas plot twist, o Sung escapa e manda a formiga voar com um golpe. O Choi fica de queixo caído, mas o Beck já nem se impressiona mais. Tô acostumado com esse maluco. A luta é uma aula de animação, isso aqui foi cinema. Corte pra lá, soco pra cá, dash, mano, pique cinema, absoluto cinema. O Sung, depois da luta, que o Sung humilha a formiga que corre de medo, ele vai até a Cha que tá quase morrendo. Decide arriscar tudo e usa o elixir da vida, a mesma poção que ele usou pra curar sua mãe. Mas nada acontece. Ele pensa rápido e lembra de algo que pode trazer a melhor sombra que a gente já viu. Quem deu manhwa tá ligado. Mais um final de temporada, meu amigo. Solo Leveling Season 2 chegou ao fim e já adianto que não gostei desse app final. E o porquê eu falo no fim do vídeo. Então fica ligado, mas sem muita enrolação, bora pro recap. Jin-Woo, diante da situação de Hein, pede pro cameraman desligar a câmera, senão ele quebra. O cara entende e o obedece. Dito isso, Tusk vem carregando o corpo de Byung-Gu e o deixa do lado de Cha. Beck não sabe o que Sung vai fazer com o cadáver de seu amigo e pergunta o que significa isso. Ele insiste, mas Ji-Woo não tem tempo pra isso e já extrai a sombra do healer Rank S. Sua sombra surge diante de todos. Enquanto isso, os japoneses precisam seguir as ordens de seu presidente e executar o plano 9. Porém, um deles ainda tá muito em choque por conta da morte de Goto e como a formiga preta é forte demais para qualquer um derrotar. Contudo, o bonitão diz que a Coreia já eliminou a nova variante, então não tem com o que se preocupar. Voltando para a caverna, a galera fica impressionada que Jin-Woo possa invocar os mortos. Não é uma simples magia de invocação. Sung diz que ouviu a voz do caçador Byung-Gu pedindo para usar seus poderes. Dito isso, ele logo cura Cha-Hein, que agora está super bem e fora de risco. Ji-Woo entende como Byung-Gu era em vida, pois mesmo sem uma ordem, ele foi direto curar Hein. Isso mostra o quão gentil é o seu ser. Beck fica emocionado com isso, e Choi diz que esse poder de Jin-Woo é monstruoso de forte. Beck fala que se Sung continuar com a sombra do Byung-Gu,
Byung-gu tem certeza que lhe será muito útil. Porém, ele não quer isso, pois o seu amigo odiava batalhas. Então Baek pede para que Jin-woo o deixe descansar em paz. Jin-woo entende seu sentimento e concorda com ele. Dito isso, ele liberta a sombra do healer e ele pode ir para o além ter sua paz. Antes de ir, dá um sorriso pro Baek como despedida. Baek fica muito agradecido pelo que Jin-woo fez. Indo para o presidente da associação japonesa, ele tá incrédulo que os caçadores coreanos tenham sobrevivido e um deles derrotado a Formiga Preta. O vai brocha não entende como Jin-woo pode ter chegado na ilha de Jeju, sendo que não estava participando da raid desde o início. Seu subordinado diz que ele só chegou do nada e valeu. O japa tá louco que isso tudo rolou logo quando eles perderam 7 de 10 caçadores Rank S. Será que eles devem continuar com o plano 9? Pois mais qualquer baixa colocará em risco a capacidade do Japão de lidar com seus próprios portais. Sem contar o equilíbrio global. O presidente diz para todos retornarem e fica louco de pedra. Então vemos os caçadores na costa lidando com as formigas restantes, que estão loucas e desorientadas por terem perdido sua rainha e seu líder, o mestre da guilda dos cavaleiros, que mostrar a que veio. Dito isso, o grupo Rank S vai correndo para fugir dali com um helicóptero. As formigas tontas estão se espalhando e indo em direção ao continente. Choi diz para escaparem imediatamente e diz que Jin-woo fica para acabar com o restante das formigas e seus ovos. Na condição deles, não são de muita ajuda, ainda mais tendo que levar Cha para um hospital para fazer um check-up. Jin-woo destrói vários ovos e percebe que também ganha XP com eles. Então pega a espada do monarca demoníaco e solta uma habilidade de raios para dizimar as formigas a uma grande distância. Sung fica surpreso com o poder e acha que tem que usá-la mais vezes, e manda suas sombras cuidarem do resto. Para surpresa de 0 pessoas, Jin-woo chegou ao nível 100, minha gente. Agora irá erguer a sombra da Formiga Preta, que emite uma aura incrível, mesmo estando morta. Quando o Jiwoo diz erga-se, tudo fica um breu e ele não entende porquê. Daí volta ao normal e olha que a sombra de Beru começa a aparecer e se apresenta para Jin-woo. Pois é, o bicho fala, a primeira sombra falante que choca Jin-woo. A sombra se ajoelha diante de seu rei e pede por um nome. Sung vê que o rank dele é de general, ou seja, sua sombra mais forte no momento é a formiga. A formiga revela que quer que seu rei lhe dê um nome, pois agora só sente imensa alegria por ter sido renascido graças a seu mestre Jin-woo, jurando servir por toda a eternidade. Sung então lhe dá o nome de Beru e ergue todas as formigas em volta. Corta para a Coreia, onde muitos caçadores defendem a costa e precisam dar cabo das formigas voando para o continente. Se começa a luta e a coisa tá uma doideira total. Jin-woo nota que tem insetos demais e Beru diz que são 4.000 formigas espalhadas. Então Sung dá ordem para o seu general acabar com todas elas. Na Coreia, Song está lutando também e quase vai de base, se não fosse por Beru ter o salvado e trucidado várias formigas. O pessoal do helicóptero também está em apuros e não conseguem fazer muita coisa sem que destruam seu transporte. Então, Jin-woo montado no seu dragão, usa um ataque relâmpago e o salva mais uma vez. O presidente Go diz que a raid finalmente acabou e mesmo que tenham havido muitas baixas, a ameaça finalmente foi detida e seus caçadores Rank S voltaram em segurança. Assim, a quarta raid da ilha de Jeju terminou com a vitória deles. Enquanto isso, na costa da China, os militares ainda cuidam de formigas que estão chegando perto de sua terra. Porém agora, o seu herói quer se exercitar um pouco e fazer algo. O caçador mais forte da China usa suas 2 lâminas e causa uma cadeia explosiva gigantesca, acabando com todos os insetos, o que para ele foi muito chato. Ele queria mesmo ter lutado contra a Formiga Preta para se divertir mais um pouquinho e sair do tédio. Alguns dias se passaram e fizeram um memorial em honra para todas as vítimas da ilha de Jeju. Sung comparece e deixa flores para Byung-gu, e a internet e a TV mostram vários comentários de pessoas criticando Jin-woo por não ter ido junto com os outros. Assim, vários poderiam ter sobrevivido. Baek o encontra e diz que Jin-woo pode ficar de cabeça erguida. Não importa o que digam, ele salvou a vida de muitos e pôs um fim à tragédia. Jin-woo conversa com o presidente Go e ele lhe diz que agora que seu poder foi mostrado ao público internacional, muitas pessoas vão atrás dele e irão fazer propostas exorbitantes para terem suas habilidades com eles. Dito isso, Go quer saber o que Jin-woo fará agora e ele responde que pretende criar sua própria guilda. A Guilda dos Cavaleiros foi mandada para a ilha de Jeju para verificar se todas as formigas foram de F mesmo e para coletarem recursos. Por conta disso, não puderam comparecer no Memorial das Vítimas. O mestre da guilda não reclama e faz seu trabalho com orgulho e confiança, inspirando seus subordinados. Mas daí, aparece um homem bem diferente, parecendo que veio da era pré-histórica, falando uma língua estranha. Então o velho azul chega e bota todo mundo no chão para dormir, e pergunta se o cara confirmou. O homem das cavernas diz que é o poder daquela pessoa, o que o velho acha estranho, ele estar ajudando humanos. Essa conversa fica num mistério absoluto, e os dois vão embora com portais, e o pai de Jin-woo estava ali observando tudo. Jin-woo está no trânsito parado e conversa com Yo-ho, dizendo que vão poder criar a guilda. Daí, Han aparece e diz que quer entrar para a guilda do Sung, dizendo que vai ser bem útil.
A chamada é encerrada e o presidente Go liga para Jin-Woo querendo sua ajuda com o portal de Rank B, que apareceu na rodovia, e os caçadores vão demorar até chegar lá. Sung vai para lá e já entra numa boa para resolver o problema sozinho. Daí o portal vira um portal vermelho, porém para Jin-Woo não é nada demais. Mas ele lamenta que deveria ter avisado sua mãe que chegaria tarde em casa. Com o nível dos monstros desse portal vermelho, não vai demorar muito para ele acabar e voltar para casa. Cha-in, olhando para o pôr do sol, diz para Choi que precisa ficar mais forte para conseguir alcançar Jin-Woo, que a salvou na ilha de Jeju, onde ela lamenta não ter conseguido fazer nada de relevante. Apenas foi salva como uma princesa indefesa. O mundo dos caçadores é inóspito e perigoso. Dungeons sempre guardam várias surpresas. O caçador pode virar a caça a qualquer momento, e não dá para saber quando esse momento pode chegar. Mesmo assim, os caçadores estão sempre dispostos a lutar, e cada um tem um motivo diferente para isso. Jin-Woo e seu exército varrem a área, e o grande Aura Man está pronto para continuar a luta para a próxima temporada. Cara, esse último app foi muito um compilado de TikTok, muito rushado, parecendo que os caras queriam acabar logo e resumiram muita coisa do manhwa e tiraram peso das cenas. Por isso eu não curti esse episódio final, melhor ir pro manhwa que nem eu fiz. Mas se tu discorda ou concorda comigo, comenta aí e deixa o like para se tornar um grande Aura Man também. Se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum anime bombástico ou nem tanto aqui no canal. Valeu pelo apoio de sempre e falou!